Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Neste lar, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar, aleluia, ele vem me buscar. Amém, boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance todos vocês que estão conosco agora aqui pela 100.5, pelo site, e você que vai estar conosco aí depois que tiver postado no YouTube, no RBT Plus, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de vocês, tá bom? Graças a Deus, mais uma quinta-feira, Deus nos deu graça, nos deu condições de estarmos aqui reunidos, né? A mim, a você, e isso já é motivo de a gente agradecer a Deus com tantas coisas que nós temos visto e acontecido no mundo. A gente percebe que a mão de Deus vai nos livrando e nos guardando todos os dias. E é por isso que mais uma quinta-feira a gente está aqui, né, pessoal? Então, eu fico sempre muito satisfeito quando eu estou aqui, quando eu tenho essa possibilidade, mesmo diante de todos os embates que a gente tem durante a semana, eu muito me alegro de poder estar aqui com vocês, tá bom? Então, queridos, vamos iniciar essa programação como a gente sempre faz, que é orando, consagrando, apresentando a vida dos irmãos, dos ouvintes, especialmente dos ofertantes, e aí vamos dar sequência à programação, tá? Então você que quer orar conosco, eu quero concordar com a bênção de Deus na tua vida, você que é vigilante, você que é policial militar, você que trabalha em transporte de aplicativo, você que trabalha na área de saúde, ou até você que é um paciente aí que está no hospital, você que é presidiário, eu quero abençoar a tua vida, porque a bênção de Deus, ela é universal, ela não escolhe a classe social, a condição que a pessoa está. Se você tem um coração quebrantado e se você está arrependido e se você quer buscar a Deus, a bênção de Deus ela vai alcançar você em qualquer esfera que você esteja, tá certo? Então quero orar com você aqui, quero abençoar a tua vida, tá bom? E a oração tem um fator importante. Se a gente estiver no mesmo espírito e concordar acerca de algo, o Pai vai conceder. Então eu quero concordar com a bênção, com a cura, com a provisão de Deus sobre a tua vida, tá certo? Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui reunidos para a tua presença, suplicando, meu Deus, o teu perdão, a tua misericórdia sobre a nossa vida, porque nós compreendemos bem o que a tua palavra diz, que não há homem justo que faça o bem e não peque, e nós sabemos que temos pecado, Pai, por isso te pedimos perdão, pedimos que o Senhor nos purifique, nos lave de toda injustiça, pecado, e te pedimos, meu Pai, que a nossa voz seja ouvida, a minha, dos ouvintes, a de todos aqueles que invocam o teu nome agora, Pai, através desse momento de oração, escuta a nossa voz, o nosso clamor, contempla, Senhor, as necessidades do teu povo, contempla, meu Pai, os clamores, contempla, meu Pai, aquele que teu povo pede, meu Deus, aquele que teu povo suplica ao Senhor, porque nada é demasiadamente difícil para ti, Pai. O Senhor pode fazer todas as coisas, o Senhor pode atender, Pai, a todos de uma vez, e o Senhor pode mudar a história da vida de cada um que está orando agora. E eu te peço, meu Pai, alcança essas vidas. Eu concordo, Pai, com a bênção de Deus sobre a vida de cada um, sobre a casa, com a provisão, com a cura, meu Pai, com a restauração, meu Pai, de cada um, com o livramento, dá livramento ao teu povo, guarda aqueles que são os policiais militares que fazem, meu Deus, a segurança, meu Pai, que estão trabalhando, que estão dando seu plantão, meu Pai, guarda, livra, protege, meu Deus, eu te peço também por aqueles que estão, Senhor, no hospital, meu Deus,
dando o seu plantão para cuidar de outras pessoas, meu Pai, guarda, livra, protege, abençoa, cura também aqueles que estão no leito, Pai, acamados, enfermos, com a sua carne enferma, meu Pai, sara o seu corpo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, e abre portas, Pai, de providência e provisão para o teu povo, meu Pai, alcança, meu Deus, porque teu povo é como crianças pequenas, muito pequenas, que chega para o Pai e diz: papai, me dá isso, papai, me dá aquilo, porque o Senhor é grande, Pai, e o Senhor é riquíssimo, e todas as coisas são tuas, Pai. O Senhor pode atender a todos em todas as esferas, meu Pai, e aquilo que é lícito aos teus olhos, Pai, e se achamos graça diante do Senhor, Pai, conceda, meu Pai, vitória ao teu povo, Pai, nas áreas de necessidade de cada um, meu Pai, e eu quero ministrar uma bênção especial sobre a vida de cada ofertante, daqueles irmãos e irmãs, Pai, de caráter, homens e mulheres de Deus, Pai, com idoneidade, Senhor, pessoas que todos os meses, Pai, envia sua semente aqui para a programação, Pai, abençoando esse programa, crendo no que é falado aqui, Pai, patrocinando, Pai, o teu reino. Abençoe a vida deles de maneira extraordinária, Pai, sempre dando saúde, sempre dando livramento, Pai, e provendo e multiplicando, Pai, tudo que eles colocam aqui, Pai, nessa programação e nessa rádio, Pai. Abençoe eles de maneira extraordinária e que eles entendam, Pai, que porque eles semeiam aqui, Pai, o Senhor tem dado boas colheitas a eles, Pai. E também toca no coração daqueles que sempre, Pai, faz a promessa, Pai, de trazer e ainda não tem trazido sua semente, Pai. Coloca segurança no coração deles para que eles venham ofertar, Pai. Toma essa programação nas tuas mãos, nos dá a direção de tudo. Abençoa Osmar, Raquel, Pai, que abriu as portas desse veículo, Pai, de transmissão, Pai, de frequência de rádio, para que a gente possa estar pregando o Evangelho. Abençoe eles de maneira extraordinária, meu Pai, com salvação, com graça, com saúde, e nos dirige em tudo. Abençoe os equipamentos, abençoe o perímetro à nossa volta, Pai, e que a gente seja em extremo, Pai, usado nessa noite para abençoar o teu povo, Senhor. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Quem concorda e crê diz amém. Amém, pessoal, glória a Deus, que bênção a gente poder estar orando junto, clamando. A gente tem que cultivar o hábito de orar, né? Porque a gente está vivendo uma modernidade, entre aspas, um evangelho tão grande que até a oração agora está sendo retirada do evangelho, né? Agora não tem mais nem oração, já não tinha pregação, né? Agora também o pessoal manda os vídeos aqui, né, na lista de transmissão. Pastor, o que é que você acha disso, o que é que você acha daquilo? E até a oração agora está sendo extraída dos cultos, né? Antigamente, de um tempo, já faz algum tempo, né, que não tem palavra mais nos cultos, né? O pessoal não abre nem a Bíblia mais agora. O pessoal prega com iPhone, com garrafa d'água, né, falando, usando metáforas tão infantis que, entendeu? Que uma criança de 2 anos consegue criar uma conjuntura daquela para tentar expressar algo, né? Acho que minha filha de 5 anos, ela tem mais... ela tem um poder cognitivo maior para poder criar algo melhor do que certos pregadores, entre aspas, têm falado. Então, a gente não pode deixar de cultivar as raízes daquilo que é bíblico, porque senão a gente vai chegar num estado e muitas pessoas já estão assim, que você acha que você está servindo a Deus, só que você não está servindo a Deus. Você está servindo a um Deus que você inventou na sua cabeça, entendeu? Você criou um Deus na sua cabeça, e isso é idolatria. Porque é como Israel fazia. Israel criava uma imagem, como diz lá em Isaías, e cria uma imagem, dá um nome para ela, e agora fica falando que ela é um Deus, né? Como Arão fez um bezerro e fizeram uma festa, e ele disse: está aqui, Israel, os deuses que te tiraram do Egito, né? 2 bois de um bezerro, né? de ouro. E tipo assim, a cabeça dele criou aquilo ali, ele achava que aquilo era um Deus, ou não achava. Então tem muita gente que está criando um Jesus da cabeça dele, que não existe na Bíblia, não existe em canto nenhum, né? Tem muita gente que está criando um culto que não existe, é um culto sem palavras, sem oração, entendeu? Um Jesus que ele é tolerante ao pecado, né? Até ele patrocina o pecado, ele até gosta. E aí não existe isso, então a gente tem que cultivar o hábito da oração. Eu vejo que está cada vez mais difícil, até na igreja mesmo, que eu pastorei, eu vejo a dificuldade das pessoas para orarem. Eu me ajoelho para orar e sempre começo os cultos orando, ou de joelho ou em pé, dependendo do dia da semana. Culto de libertação é uma coisa, culto de domingo é outra coisa, mas é sempre por meio da oração. E eu vejo a dificuldade das pessoas para orar. Eles têm muita dificuldade para orar. E a gente tá ali no culto e eu tô ali com o microfone clamando, orando, e quando eu
para para respirar, para tomar o fôlego, você escuta praticamente um silêncio na igreja. Tem 3 pessoas orando, assim, 4 pessoas orando, e as pessoas não conseguem articular. E a prova disso é quando você dá uma oportunidade para alguém, a pessoa vai na frente, não tem nem o que falar, não sabe nem o que falar, entendeu? Ela tá vazia. E a gente tá assim, uma geração de crentes vazios. Se for para falar algo espiritual, a pessoa tá vazio. Agora, se for para falar dela mesma, a vida dos outros, falar coisas carnais, ela vai ter como falar. Então é por isso que as pregações, que não pode chamar isso de pregação, é assim, entendeu? Como aquela menina lá que o pessoal manda o vídeo dela, né? Que ela fica falando de iPhone, de garrafa d'água. Uma criança, uma pirralha, tentando ser pregadora, né? Ganhando dinheiro pra ficar falando um monte de baboseira. E as pessoas achando que aquilo é pregação. Aquilo não é pregação. A pregação é a exposição do evangelho. A pregação é a exposição do evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho quer dizer boas novas. Quais são as boas novas? Jesus morreu e ressuscitou para salvar o pecador. E ele está voltando. Pronto, isso é o evangelho. Então, a exposição. E dentro da exposição do evangelho se compreende muitas coisas. Você fala sobre dons, batismo com o Espírito Santo. Aí já são outras vertentes, né? Mas, enfim. A gente está vendo esse tempo aí. Então, se você não cultivar na sua casa, na sua igreja, a sã doutrina, né? Conforme os apóstolos ensinaram, a gente está perdido aí. Eu recebo vídeo, a gente tem visto coisa aí que, se Jesus não estiver voltando brevemente, eu acho que não vai salvar ninguém, porque a coisa está desmantelada, entendeu? Então vamos orar, pessoal. Eu continuo cultivando o hábito de orar. Sempre que eu posso, eu chamo alguns irmãos da igreja e digo: gente, vamos orar hoje, na entrada da madrugada. A gente vai clamar ali 30 minutos, 40 minutos de joelho, 1 hora. Vamos cultivar isso, vamos orar, entendeu? Porque se a gente for se acostumando com a maré que está aí, a gente vai estar igual o pastor que mandou a pergunta hoje para o quadro Socorro Vem do Alto. Vocês vão ver a pergunta hoje de um pastor e a gente vai procurar responder aqui à luz da Bíblia, mas para vocês verem como é que está a cabeça até dos pastores, né, das pessoas que estão à frente da obra, com tudo que está acontecendo, tá bom? Então ore, não deixe de orar. Eu conheço muitos crentes que não oram. E aí eu pergunto assim: como é que você pode ser crente se você não ora, se você não fala com Deus? Porque ser cristão é seguir Jesus, imitar Jesus. Jesus é Deus. E o único caminho que tem para você falar com ele é orando. E se você não ora, então tá arrebentado, né? Você está intrigado dele. Então faça as pazes com Jesus, viu? Volte a orar em nome de Jesus. Pessoal, o programa Última Chamada, né? Graças a Deus, estamos aqui entrando no ar. Eu não tenho nenhum aviso hoje para dar para vocês. Acho que já faz umas 3 semanas que eu não tenho aviso de nada para dar. A gente não está fazendo nada na igreja, assim, de extraordinário, né? Tipo vigília, vai ter alguma coisa, um ensino. Não, a gente está tranquilo, seguindo o curso lá dos cultos normais. Então, eu não tenho nenhum aviso para dar para vocês, mas eu tenho agradecimento a fazer, que é os ofertantes, né? Isso aí eu sempre faço e nunca esqueço. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, né? Quem ouve há tempo já sabe, o programa de rádio ele é mantido, né? A gente tem que comprar um horário na rádio para poder pregar aqui. E nosso programa não tem comercial de loja, de patrocinador. Na realidade, quem mantém o programa no ar são os ofertantes, os ouvintes. Os ouvintes escutam e me enviam sua oferta com muita alegria, com muita gratidão e fidelidade. Então, é por causa do caráter, da idoneidade e do sacrifício dessas pessoas que você está ouvindo esse programa, né? Cada dia está mais raro a gente ouvir um programa de rádio que tenha palavra, que seja coerente. Eu sempre que estou dirigindo o carro, eu ponho programas de rádio e é um sofrimento. Até para você dirigir é um sofrimento. É 1 hora de mandar abraço para as pessoas. É 1 hora de gente cantando playback desafinado. É horrível. Para você cantar um playback no microfone de uma rádio, você tem que ser muito afinado, porque parece que ele ressalta a desafinação. O povo desafinado gritando, mandando abraço. Não tem palavra. É interessante que os programas não tem palavra. É 1 hora conversando bobagem mesmo, entendeu? E aí alguém fala: tem aqui uma palavra para deixar. Olha, Zaqueu subiu na figueira, viu? Suba na figueira que Deus vai lhe atender. Pronto, aí ele falou 2 minutos, é a palavra. Meu Deus do céu, né? Então, quem é acostumado a ouvir rádio procurando palavra, tá difícil você ouvir. E aí, cada dia mais tá mais raro a programação. E a gente procura aqui ser bem honesto, sincero, pregar o evangelho. E é por isso que Deus tem mantido a gente aqui há 5 anos no ar. E 5 anos de pessoas ofertando para manter esse programa no ar. Nunca saímos do ar. Nunca diminuímos ou retrocedemos, só avançamos, né? A gente tinha programa até na quarta. Eu saí da quarta-feira porque eu não aguentava, mas eu só tenho a agradecer a Deus, aos ofertantes, e sempre fazer menção de vós nas nossas orações, né? Sempre fazer menção dos ofertantes. Em todos os momentos que a gente vai orar,
tem que fazer menção dos ofertantes, porque essa programação aqui é muito importante para salvar, para libertar e também para doutrinar pessoas, tá certo? Ensinar o caminho. Tá bom? Então agradeço a você que é ofertante. Sinta-se abraçado por mim, você, irmão, irmã, que oferta nessa programação, e tenha sempre consciência de que seu papel é muito importante para Deus, né? Eu não falo o nome de pessoas aqui, não promovo ninguém, até porque os ofertantes são tão maduros que eles não pedem isso, mas você é conhecido no céu pela obra que você faz aqui na rádio junto comigo. E todas as almas que a gente ganha, o galardão aqui é dividido, né? O pastor Josué é só um instrumento e vocês que ofertam são a linha de frente, então eu tenho muita gratidão a Deus pela vida de vocês, né? E você que está ouvindo e dizendo assim, pastor, então também eu quero apoiar. E como é que eu vou fazer? Fale com a gente pelo WhatsApp do programa, né? Que é 839-9105-6834. DDD 83 da Paraíba, tem o 9 na frente. E o número é 9105-6834. Aí você fala com a gente pelo WhatsApp e a gente vai te mostrar vários métodos de ofertar. Inclusive, esse número aí já é uma chave Pix. Você usa o Pix, só vai ter Pix daqui para frente agora, né? Todos os meios de pagamento, DOC, TED, tudo, até boleto vai ser pago via Pix. Então, todo mundo vai ter que se adequar a usar Pix, né? Mas por enquanto que ainda tem um meio de você que usa a lotérica depositar, fale com a gente manda o número da conta, você vai na lotérica, deposita. Tem o número da conta de outro banco, você ir no banco, né? Mas você que usa o Pix pode ofertar, faça sua oferta usando a chave Pix 839-9105-6834. Aí você vai poder fazer sua oferta e vai estar contribuindo e fazendo parte desse time especial de pessoas que Deus ungiu e levantou para manter essa programação no ar, né? Tá bom? Então, no mais é isso, a gente vai dar sequência aqui ao quadro Socorro Vem do Alto. Como eu falei para vocês aqui, a gente tem uma pergunta hoje de um pastor. É muito interessante porque, apesar dele ser pastor, eu acredito também que é o que engloba muitos líderes aqui de ministério, de evangelismo, de ação social, enfim. Líder de jovens, essa pergunta aqui eu acho que engloba todo crente, né? E todo crente deve ter passado por isso e se questionado dessa maneira, tá? Então fica atento aí que a gente vai soltar aqui a vinheta e aí na sequência a gente vem com o áudio da pergunta, né? Que agora a gente faz uma locução, né? Quando você envia a sua pergunta agora escrita, a gente corrige ela, sintetiza para ficar pequena, porque tem gente que quer contar a história da vida inteira. Aí a gente diminui e aí a gente põe uma locução. E aí, agora se for um homem, né, a locução masculina, e uma mulher é uma locução feminina. Fica bem mais claro para vocês entenderem, tá bom? Então, vou soltar aqui a vinheta, e aí na sequência a gente já vem com a pergunta e com a resposta, em nome de Jesus. Para conciliar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz do Senhor Jesus, pastor Josué. Eu quero glorificar a Deus pela programação, pela vida do Senhor, da missionária e até dos irmãos que participam com o Senhor. Esse programa é uma bênção. Esse programa é um refúgio não só para ovelhas, mas também para líderes, pastores, obreiros. Eu sou pastor pela misericórdia de Deus. Faz 4 anos que estou na função, mas já tenho passado por muitas lutas. Tudo que o Senhor fala aí na programação é verdade, pois estou com a minha esposa nessa batalha. Nós estamos à frente de uma obra espinhosa e muitas dúvidas surgem diante do que vemos na congregação. Estamos apenas com uma família fixa na igreja. Tem uns 4 ou 5 irmãos que vêm das casas próximas, mas às vezes eles faltam, às vezes vem um, vem outro, e a gente está praticamente há 4 anos nesse carrossel, sabe? Tem momentos que ainda vêm algumas pessoas diferentes. De vez em quando aparece algum povo novato, eles vêm e recebem uma cesta básica, recebem uma ajuda, uma oração, e depois não voltam mais, sabe? Temos orado muito a Deus. A gente tem feito campanha e perguntado ao Senhor o porquê daquela obra não gerar resultado. Temos indagado a razão daquela obra não gerar frutos. O que vem na mente é que nenhum dos dois tem chamado para estar exercendo a função pastoral. Eu mesmo não pedi para ser consagrado a pastor, eu não pedi para ser colocado à frente de uma obra, não pedi cargo, entende? Vem uma tristeza muito grande porque a gente faz de tudo ali, mas não acontece nada. É sempre a mesma família e uns poucos vizinhos. Não estou reclamando dessa família porque eles são uma bênção, eles estão conosco para tudo. Mas aquela obra não sai do canto.
Escuto muito o Senhor falar aqui na rádio, o Senhor fala com muita profundidade, a palavra toca no fundo da alma, o Senhor realmente entende o que a gente passa na caminhada. Pastor, eu queria perguntar o que o senhor acha disso. Nos dê uma direção, por favor. Devemos chegar no nosso pastor e entregar o cargo, entregar a congregação? Devemos sentar no banco para ouvir ou a gente tem que continuar? Será que vai demorar mais um tempo para dar fruto? Nos ajude. A dúvida é muito grande, pastor. Quando a gente está em dúvida, a gente não sabe nem para onde ir. O medo de errar é grande. Nos oriente, homem de Deus. Amém. Está aí a pergunta do nosso querido pastor, nosso irmão, da missionária, esposa dele, né? Que Deus os abençoe e abençoe todos os pastores que nos escutam, todos os obreiros, diáconos, presbíteros, missionários, homens e mulheres de Deus, tá certo? É sempre bom saber que vocês estão ouvindo e que aquele que a gente está transmitindo está abençoando a vida de vocês, porque o propósito é esse. O propósito aqui não é promover meu nome. Tem gente que não sabe nem meu nome, porque eu não fico falando meu nome aqui, não é promover a igreja que eu pastoreio, não falo nem o nome da igreja aqui, entendeu? O propósito aqui é promover o evangelho, né? Promover a semente integral do evangelho completa, para que o fruto também dessa semente seja completo, né? Então, olha só, esse caso aqui, ele tem que ser observado aqui algumas coisas. Eu não vou chegar aqui e falar, olha, cria um evento para jovens, porque jovem, ativo, não vou falar essas baboseiras que esse pessoal inventa, ou falar assim, instale um aplicativo, como eu vi esses dias aí, um comercial, que você compra o aplicativo e agora a sua igreja vai crescer mais rápido, porque você vai poder gerenciar os membros pelo aplicativo, dar atendimento. Meu Deus do céu. Aí o outro estava vendendo um curso, um picareta da fé. Crie um ministério de casais para sua igreja crescer. Sua igreja não cresce porque não tem ministério de casais. Compre meu curso. É sempre vendendo alguma coisa, né? Me perdoe a expressão, gente. Esse pessoal é vagabundo, não quer trabalhar e fica fazendo isso, entendeu? Aí pega um pastor assim desesperado, ele vai lá e compra um negócio desse. Ele fica mais frustrado ainda, porque o crescimento da obra não vem por aí. Está escrito lá na Bíblia. Paulo disse assim, um planta e outro rega. O crescimento quem dá é Deus. Entendeu? Mas aí tem um problema. Você tem que entender o que é crescimento. Aí tem que entender também o que é crescimento. Porque, por exemplo, você vai fazer uma massa para fazer um pão, uma pizza, e tem gente que faz aquela massa pura, com fermento integral, um trigo integral, e faz aquilo ali, e a massa não cresce muito, porque, entendeu? Mas você come uma massa daquela, ela é extremamente saudável. Ela é extremamente saudável. Agora já tem outra massa que o pessoal faz um pouquinho assim, ela incha, porque nem é o trigo integral, e ainda joga fermento dentro. Ela incha bem rápido, fica enorme, entendeu? Então aquela massa ali ela não cresceu, ela inchou, entendeu? Então a gente pode aplicar isso na igreja. O que é a igreja que cresce, o que é a igreja que incha, entendeu? O que é uma coisa que dá resultado, a gente também tem que entender isso, entendeu? Então a primeira coisa que eu quero abordar aqui para falar para o pastor é o seguinte: pastor, missionária, vocês têm que parar para pensar o que é crescimento, o que é resultado, entendeu? O que é resultado? Porque o resultado, a gente não pode mensurar os resultados daquilo que a gente faz para Deus baseado no que a gente vê na internet, entendeu? O que frustra muitos pastores sinceros e honestos e mulheres de Deus é que você olha na internet esses vídeos aí, é muito compartilhado isso, e você vê um salão enorme, lotado de gente, supostamente cheios de Espírito Santo, o povo pulando, dando grito, né, imitando lagartixa, latindo. E aí tá aquele povo todo ali dentro, e você pensa assim, puxa, meu Deus, meu sonho era que a igreja crescesse assim. Mas peraí, aquilo ali cresceu, né? Porque, olha, presta atenção. 500 pessoas acompanhavam Jesus. 70 foram quando ele mandou evangelizar. 12 andavam com ele. Na parte que ele vai subir para ir para o Getsemane, para ir para a cruz, só vai 3. Os 3 dormem. Na hora que ele está na cruz, não tem nenhum. Então você precisa avaliar as coisas do ponto de vista bíblico. Paulo vai dizer o seguinte: na minha primeira defesa, não compareceu ninguém. Paulo pregou aonde? Na Ásia, no norte da África, dentro da Europa. E Paulo vai dizer: a primeira vez que eu fui fazer a minha defesa, que eu estava preso, não apareceu ninguém. Demas me abandonou, amando o presente século. Aí você vai observar o maior homem nascido de mulher, que é João Batista, ele vai terminar como? Com a cabeça dele dentro de uma bandeja. Entendeu? Se João Batista fosse assistir os vídeos do Instagram desse pessoal aí, dessa cambada, esse pessoal é uma cambada de falso profeta, de picareta, de ladrão, é o que tem que estar dentro da igreja hoje, infiltrado, entendeu? Picareta, falso profeta, ladrão.
gente sem caráter, que viu que a igreja é um bom lugar de roubar, tá lá dentro, e você assiste aquele monte de bode atraído por show, por festa, por fica-fica, namoro, dinheiro, pelas promessas que aquele pessoal faz. Aí você vai olhar e você vai dizer, eu não estou tendo resultado. Agora, se você for olhar do ponto de vista bíblico, você vai dizer o seguinte, eu tenho um grande resultado. Todo mundo só prega sobre dinheiro, autoajuda, ficar rico, bem-estar social, academia, procedimento estético. Agora as pastoras ensinando a malhar. Elas dizendo, sim, eu posso. Dia 1, vamos malhar comigo. As pastoras de leg lá malhando. Primeiro que não existe pastora, né? Aí elas fazendo isso. Aí o outro, olha, como conquistar o primeiro 1 milhão e tal, pastores. Daí, enfim, eu nunca vi isso. Então, você pode pensar o seguinte, todo mundo se rendeu a isso, a esse século, e eu continuo pregando a verdade. Aí você vai ver que você tem resultado. Olhe para a vida de Elias. Israel inteiro se desviou para seguir Baal, e Elias ficou pregando o Deus vivo, o Yahvé. Ele continuou pregando o Deus vivo, o Deus dos exércitos, Jeová de Sebaó. Mas Israel foi adorar Baal. E aí Elias disse, Senhor, eu estou sozinho. Aí o Senhor disse a Elias, não, Elias, tu não está sozinho. Eu conservei para mim 7.000. Toda boca que não beijou Baal e todo joelho que não se ajoelhou para ele, eu conservei para mim. Então, pastor, o senhor não está sozinho. Por exemplo, tem um pastor Fernando aqui, que é ouvinte da programação, e ele tem a família dele, acho que é a Assembleia de Deus, o ministério que ele pastoreia. Ele foi lá para a vigília, a gente tem contato com a família dele, e são pessoas que escutam aqui a programação e remam na mesma direção que a gente está remando. Contra essa maré, entendeu? Então, eu observo, eu junto com a missionariedade, que hoje está comigo aqui, que a gente tem resultado. Eu saí dessa fase infantil de achar que o resultado é você lotar um salão de pessoas com a camisa do evento. O evento, elas para elas, elas com perfume, elas sem perfume, elas com caatinga, entendeu? O evento dos varões de verde, os varões lanterna verde, todo mundo de verde. Não, eu saí dessa fase, essa infantilidade, entendeu? Eu não fico no Instagram, não tenho rede social, eu não fico contemplando isso. Eu sei o que os irmãos mandam para mim, entendeu? Então eu tô tranquilo. O que eu entendo para mim, para a missionariedade, que a gente tem resultado, não é a quantidade de pessoas que estão com a gente, bajulando, dando dinheiro, comprando Hilux para mim, como faz com alguns pastores. É o que a gente prega, o que promove nas pessoas. O evangelho que eu prego. Chegou um casal lá que veio da Assembleia de Deus lá para a igreja e com a vida completamente arruinada, e eles foram para lá e cheios de costumes lá e tal, aquela coisa toda. E quando eu orei pela mulher do varão lá, ela manifestou endemoniada. E o casamento errado, a criação com os filhos errada, e eu comecei a pregar para eles. E hoje, eles são outras pessoas. Aí, para mim, o que é que eu penso? Isso aqui tem resultado. E não abarrotar o salão com um monte de bode dentro e dizer assim, olha, o resultado, porque tem muita gente aqui. Quantas igreja não, quantos locais desses que tá cheio de gente, que quando a trombeta soar não vai subir ninguém, nem o pastor? Vários. Então, pastor, eu acredito aqui, nesse primeiro ponto, que o senhor precisa sentar com a sua esposa e fazer como eu faço com a minha costela, e a gente mensurar o resultado pela Bíblia. O povo está jogando a Bíblia no lixo, que eu sei que não é o seu caso, que o senhor disse que é oração, louvor e palavra, esse é o culto. Mas o senhor precisa mensurar seu resultado pela Bíblia. Olhe para Paulo, o maior doutrinador do Novo Testamento. Como foi que Paulo terminou a vida? Com a congregação lotada, com vários milhões na conta, entendeu? Com o iate, ele trocou os dentes. Paulo trocou os dentes. Se brincar, Paulo perdeu os dentes da surra que ele levou e caiu algum dente da boca dele. Entendeu? Olha para Paulo. Olha para os discípulos do Senhor, os que estavam antes de Paulo. Pedro, Estevão, né? Olha para o próprio João Batista, o maior homem nascido de mulher, que batizou Deus. João Batista batizou Deus, Jesus é Deus. Entendeu? Olha para ele. Olha para Elias, olha para Eliseu, olha para Isaías, olha para esses homens. Agora, se você for olhar para esses homens aí, que estão na internet, até muitos homens assim com essência afeminada, o jeito de falar, a sobrancelha feita, a unha pintada, nada contra quem quer ser assim, eu não tenho nada contra ninguém, contra nenhuma opção sexual das pessoas, mas estou falando desses homens que se julgam ser pastores. Aí eles todo maquiado, fazendo um vídeo dentro de um carro caro, com dinheiro das pessoas, e você olha para aquilo, aí ele faz um vídeo, um salão lotado, de bode,
E ele entretendo o bode. Aí se você olhar para isso, você se frustra. Mas pastor de verdade, ele não cria entretenimento para bode, ele pastoreia ovelha. E o que é ovelha? A ovelha ouve a voz do pastor e reconhece que é o pastor. E ovelha não vive em pecado. Quantas pessoas de várias denominações, gente, me procuram? Por favor. Todas as denominações que eu conheço já me procuraram. E as pessoas envolvidas em pecado, gente do púlpito, homens que pregam, perguntando, pastor, como é que eu faço para me libertar da pornografia e da masturbação? E prega nas igrejas aí. E vocês talvez até que estão ouvindo aí, já deram a cabeça para eles botar a mão na cabeça de vocês e orar por vocês e profetizar. E até talvez eles já profetizaram e acertaram alguma coisa da vida de vocês e vocês ficaram emocionados achando que eram profetas. E pessoas que vêm aqui no WhatsApp, no privado, igual Nicodemos foi se encontrar com Jesus de madrugada, escondidinho. Pronto, eles vêm escondidinho aqui, se encontrar comigo aqui na madrugada. Eu não falo nome porque eu não vim para aqui para envergonhar ninguém, mas eu quero mostrar o atual estado e responder a você, pastor, que está angustiado. Não só o senhor, mas outros pastores e obreiros. Porque tem pessoas aqui, irmãs, irmãos, que mandam pergunta para mim, que pedem conselho, que fala que está fazendo a obra, que lidera o evangelismo. No evangelismo não vai ninguém. Não vai ninguém. Pastor, eu fui evangelizar, só foi uma senhora, pastor, de 65 anos. Não foi ninguém. O que é que eu faço? Eu não tenho chamada. Eu falei, não é porque você não tem chamada, não. É porque o povo não gosta de evangelizar. Agora, se você criar um evangelismo jovem, radical, gospel, fire, flow, spread, você criar um negócio assim, todas as menininhas de shortinho, maquiadinha, aí assim, onde tem mulher sempre vai atrair homem. Aí tá lá, cheio de gente, aí vai o pessoal, bate foto, põe na internet. Nosso evangelismo radical, todo mundo de preto, com a cara pintada, então, entendeu? Aí o pessoal vai. Agora, se você for evangelizar o modo bíblico, olha, jejum o dia inteiro antes de evangelizar, estuda a palavra e vamos sair de porta em porta. Aí não vai ninguém. Entendeu? O problema não é a chamada da pessoa. O problema é que o grande problema da igreja evangélica hoje é um só. Começa com J o nome desse problema, Jesus. O problema da igreja evangélica é que eles não aceitam Jesus, eles não querem Jesus. Eles querem o Jesus que aquela mulher lá do Instagram, a boca de crocodilo, ela prega. É o Jesus dela que eles querem. O da Bíblia eles não querem. Os da Bíblia eles não querem. Aquele Jesus que diz assim, vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior, que ele fala pro paralítico, tá no Tanque de Betesda. Esse Jesus, eles não querem isso aí. Esse é o Jesus que não querem. Eles não querem o Jesus que eu tô pregando agora. As pessoas já acham ofensiva a minha maneira de pregar e se escandalizam. Por quê? O que é que eu tô falando aqui? Eu tô chamando palavrão? Eu tô xingando alguém? Não, eu tô falando a verdade. Então as pessoas acham a verdade ofensiva. As pessoas preferem a mentira. A pessoa prefere chegar num pastor e ela vivendo em pecado e ela prefere ouvir o seguinte: olha, Deus está com você, Ele viu quando você derramou a sua lágrima e Deus não suportou a lágrima e Deus está cantando para você assim: quando você sente medo, eu trago uma paçoca. Então, essas pessoas aí, elas querem ouvir isso e elas sabem que é mentira. Elas não querem ouvir o pastor Josué ou outro pastor dessa linha que vai falar a verdade, dizer assim: olha, se você continuar no pecado, a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 10 que não resta nenhum tipo de sacrifício pela pessoa que está voluntariamente no pecado, a não ser a expectação do juízo e de fogo. Você tem que se converter hoje. Aí a pessoa não quer ouvir isso. Vai dizer, puxa, que pastor violento, agressivo. Eu não estou sendo agressivo, gente. Quem me conhece sabe que eu sou calmo, tranquilo e da paz. Agora eu não posso pregar a verdade para você infantilizando as pessoas. Repita assim comigo. Olhe para o irmão cheiroso que está do seu lado e diga assim: Gugu, Naná, Dudu, Dadá. Eu não posso ensinar o evangelho para as pessoas assim. Eu converso com as minhas filhas, eu tenho 3 filhas, eu converso com elas naturalmente como eu converso com vocês aqui, elas entendem. Eu tenho uma filha de 5 anos, que de 4 anos na verdade, nem 5 anos, ela tem 4 anos, ela entende o que eu falo com ela. Eu explico o evangelho para ela, eu explico o certo e o errado, ela entende. Como é que eu vou chegar adulto e fazer o que o pessoal está fazendo hoje? Então, pastor, se eu parasse aqui a resposta, já teria lhe respondido, entendeu? Mensure o que é resultado pela Bíblia. Então não diga assim, eu não tenho resultado. Não, diga assim, eu tenho resultado. O resultado não é medido pela quantidade de pessoas, entendeu? Lá na igreja é um rodízio de gente, por causa da rádio. Se eu não tivesse na rádio aqui, não teriam passado tantas pessoas na igreja, mas a maioria passa por causa da rádio. Então é um rodízio de gente. Aqui na rádio eu pesco de rede, entendeu? Aí o povo vai. Só que a Bíblia vai falar a parábola do pescador e dizer que a gente tira os peixes ruins e separa os ruins dos bons. Então só fica quem quer o evangelho. A maioria só vai atrás de uma cura, de uma porta de emprego.
E tem gente que me pede dinheiro, tá, gente? Tem pessoas que me pedem dinheiro mesmo. O pessoal pede dinheiro. Eu acho que esse pessoal pensa que eu sou milionário. O pessoal pede dinheiro a mim. Eu falei, meu irmão, aqui não é banco, não. Eu prego a palavra. Então o povo só vai atrás de alguma coisa. Então vai muita gente lá na igreja, mas não fica. Por quê? Porque não quer ver o evangelho. Agora, quem quer ver o evangelho, fica. Como vocês ouviram o testemunho de Tiago aqui, Angélica, Fernanda, Maico, João e outros. Entendeu? Aí fica. Mas quem não quer, não fica. Então eu não vou me frustrar por isso. Eu tô aqui com a missionária, tenho uma família, tenho saúde, tenho a minha esposa, tenho um emprego, trabalho, tenho uma possibilidade de pregar para uma congregação e pastorear, que é uma honra, e posso pregar numa rádio. Como é que eu vou me frustrar? Porque não tem ali 200, 500, 1000 pessoas e porque não tem uma rede social? Por favor, não. Eu tenho resultado. O meu resultado, você olha para o meu casamento, para minha vida e para minha família. Olhe para minha vida, olhe para minha família, olhe para o meu casamento e olhe o evangelho que eu prego. Para mim isso é resultado, entendeu? Estou casado há 12 anos, para mim isso é resultado. Minhas filhas não são motivo de escândalo, não são filhos ímpios, como a maioria dos pastores. Para mim isso é resultado. E as pessoas que ficam lá na igreja, o mínimo que você vai encontrar na igreja é o pessoal conhecer a palavra, o evangelho. Amém, glória a Deus. Fiquei até sem palavras aqui, que o pastor ele já respondeu tudo, né? Englobou tudo aqui. Em pouco tempo conseguiu trazer todo o motivo e toda a situação que o pastor tem vivido, não apenas ele, mas muitos, né? Mas a gente foi acostumado desde cedo a viver de modelo de comparação, né? A gente sempre foi comparado. A gente, quando criança, com os nossos irmãos, os nossos pais sempre faziam comparações com a gente. Na escola sempre havia comparação e acredito que por isso que a gente carrega isso dentro da gente e a gente, querendo ou não, a gente fica se sentindo mal quando a gente não está atingindo os resultados que as outras pessoas atingem, né? Só que a gente nunca pode levar isso para o lado espiritual, porque o espiritual ele vai sempre andar numa direção contrária para o que está acontecendo na vida, né? Eu vi até uma pregadora, que não é pregadora, falar uma pregação que era o seguinte: se você somar qualquer número com 0, vai dar 0. Porque você não pode somar com quem não pode lhe oferecer nada. Ande com quem pode oferecer alguma coisa para você. Você não pode se juntar com alguém, fazer projeto com alguém que não tem nada para lhe oferecer. Só que isso vai completamente contrário àquilo que Jesus ensinou. Pelo contrário, quando a gente for dar uma festa, um casamento, seja lá o que for, você tem que fazer para quem não tem nada para lhe recompensar, porque a recompensa vem do alto, né? E essas pessoas, esse novo modelo de pregação tem ensinado tudo o contrário, tem ensinado o céu aqui na terra mesmo. Então, se a gente for olhar para isso aqui, realmente a gente está errado, a gente não conquistou, a gente ainda não sabe nem o que fazer, porque a gente indo em direção ao curso que essas pessoas estão indo, a gente está um fracasso. Então, o conselho que eu deixaria para o irmão é que, como o pastor falou, faça uma análise. Se diante do Senhor, o Senhor se tem a consciência tranquila de que tem feito o que é certo diante do Senhor, continue firme. Porque se a gente for olhar para número, muito número tinha com Arão, né? Logo no início do casamento da gente, o pastor, ele tinha... Hoje ele trabalha fazendo filmes, mas logo no início ele trabalhava com publicidade e propaganda, né? Então, muitos comerciais, muitas coisas que tem por aí, ele fazia comerciais para empresas e passava em televisão e tal. E depois de um tempo, eu conversando com ele, eu disse assim para ele: muitas pessoas hoje, para encherem as igrejas, eles pagam marqueteiro, eles pagam propaganda e fazem design e fazem aplicativo e fazem um bocado de coisa para que atraiam as pessoas. Eu disse a ele: e você podendo fazer isso, você não quer fazer. E quando começa a encher de gente na igreja, começa a orar para que Deus comece a fazer a limpa, né? Então, é aí que a gente vê quem realmente tá no caminho certo. O caminho certo é esse. Agora eu vou deixar mais uma pergunta para o pastor responder, que é o seguinte. No caso da gente, aqui, a gente vive o evangelho sem medo e sem amarras, porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor nos deu uma profissão. Assim como Paulo, ele disse assim: se vocês fossem me pagar, nem com a vida, vocês teriam que me pagar com a própria vida de vocês. Né? Paulo chegou a dizer isso e ele falou que não existiria um valor para pagar ele, e realmente não haveria. E ele disse: mas eu preferi trabalhar. Então Paulo, ele fazia os trabalhos dele
e ele procurava se manter, né? E a gente, graças a Deus, também procura se manter, porque o Senhor nos sustenta através do nosso trabalho, porque se a gente fosse esperar por igreja, né, ia ser complicado. E muitos pastores que são amigos nossos, que a gente conhecia desde o início, tinha amigos nossos, pastores, que a gente amava muito e até hoje ama, e tinha aquela mesma ideia missionária que a gente tinha, só que hoje a gente percebeu que eles começaram a enveredar por outro caminho. Mas por quê? Porque eles não têm outra fonte de renda e eles vivem apenas de dízimo, oferta e da obra da igreja. E como eles perceberam que realmente o amor está esfriando e o povo está saindo da igreja, eles começaram a se render. E eles começaram a se render, por quê? Porque senão eles iam passar fome, né? Então, no caso, não sei qual é a situação do pastor, não sei como é que eles se mantêm, né? Mas no caso de pastores que eles realmente são idôneos, que eles realmente estão na palavra do Senhor, mas eles dependem de dízimo e de oferta para sobreviver. Aí como é que eles devem agir nessa situação? Amém, né? Vamos juntar a pergunta missionária com a do pastor aqui, falar uma coisa só, porque eu já estava pensando nessa parte também, porque é o seguinte, o pastor que está com a igreja dessa, ele não tem como sobreviver disso. Como é que ele vai sobreviver? Uma família tem lá e algumas pessoas que vão esporadicamente. Eu acho que até o prédio deve ser próprio ou cedido, porque não tem condições de pagar um aluguel. Era outra parte que eu ia falar, né? Talvez pague a água e a luz, né? Porque só tem uma família, então, digamos, só tem um dizimista ou aqueles outros que vão ali. Então não tem condições de ele sobreviver, não tem condições de pagar um aluguel, né? E eu aconselho também a todos os pastores que podem, né, que trabalhem por fora, para que você tenha autonomia para pregar a palavra. Por que eu prego a palavra assim, aberto? Porque eu não tenho amarra, entendeu? Se ninguém não der nada, eu continuo. Por exemplo, na rádio aqui, quando eu comecei o programa, eu pagava do meu bolso, não tinha nenhum ofertante, eu mesmo pagava o programa. Eu pagava. Eu disse, até enquanto der para eu pagar, eu fico aqui no ar. Se Deus não levantar ninguém, eu saio do ar, né? Mas fiquei o tempo que passei aqui, 7 meses sem receber nenhuma oferta, mais da metade de 1 ano, e fiquei no ar e no momento certo Deus levantou pessoas, né? E outra coisa, eu não fico bajulando ofertante, nenhum irmão. Eu sou grato, tenho amor pelas pessoas, mas não fico bajulando. Então, assim, eu posso pregar porque eu não fico preso nisso. Então, muitos pastores, como a missionária citou aqui, realmente eram amigos idôneos que caminhavam na mesma direção, e eu me afastei dessas pessoas porque agora estão fazendo culto ao dinheiro, tudo é dinheiro, vendendo coisas. Não existe isso, não existe. Tudo que for vendido na igreja é do diabo. Isso é invenção do diabo. Não se vende nada na igreja. A igreja não é comércio para nada, nada. Não se vende nada. Entendeu? Essa ideia de vender qualquer coisa na igreja, isso é picaretagem. Isso não existe, entendeu? A igreja não vende nada. Não existe nada espiritual vendido. Não pode vender nada espiritual. Quando é que o povo vai aprender isso? Entendeu? Não se vende nada, ingresso, camisa para entrar dentro da igreja. Nada é vendido. Entendeu? Então, o conselho que eu dou é esse aí, sabe? Que trabalhem. E pegando aqui o gancho no que eu ia falar para o pastor aqui, que eu acho que eu não tenho chamada. Olha, essa questão da chamada, todos os homens de Deus passam por essa crise, entendeu? Vários homens de Deus passam por essa crise. Eu observo Josué, quando ele entra dentro da terra de Canaã, que ele destrói Jericó, que a próxima cidade, que é a cidade de Ai, é bem pequena e eles perdem. E aí Josué entra numa crise, dizendo assim, Deus, para que o Senhor mandou a gente para aqui? Se foi para a gente perder e tal. Os cananeus vão saber agora que a gente foi derrotado e vão nos destruir. Josué entrou em desespero, entrou na crise. Porque o resultado não foi o que ele esperava. O resultado dele era destruir lá o pessoal. E aí Deus revela que é por causa do pecado de Acã, lá em Josué 6 e tal. Tudo bem. E aí Josué recupera o ânimo. Mas é normal que as pessoas entrem em crise. Abraão entrou em crise. Ele fez, Senhor, o Senhor fica dizendo que eu vou ter filho, mas como? Eu não vou ter um filho. Entendeu? Quiçá se a minha escrava engravidar. Entendeu? O Elias entrou em crise. Entendeu? Paulo teve crises. Entendeu? Teve um momento lá em Atos que Jesus aparece para Paulo e diz, olha, entra nessa cidade, eu tenho muita gente. Entendeu? Eu já entrei em crise várias vezes. Eu achei que eu nunca tinha sido chamado e tal. Então a gente não pode mensurar o chamado, volto para lá, pelos resultados errados que a gente tem noção. Hoje, com mais tempo na fé, na caminhada e com mais experiência, eu tenho convicção do meu chamado. Entendeu? Eu tenho convicção do que eu estou ensinando, do que eu estou falando. Porque a gente vai passando o tempo, a gente vai adquirindo experiência. Mas no começo, várias vezes eu disse para
missionariedade que eu não tinha chamado. Eu fiz me consagrar, eu acho que por erro. Iam consagrar alguém e me botar à frente. Ou por falta de alguém, ou para me ferrar e me jogar dentro da cova de leões. Mas não, é crise que a gente passa. E Deus entende as crises. Eu creio, pastor, que o senhor tem chamado, que a sua esposa tem chamado. Mas o que está causando toda essa ansiedade, essa perturbação, é justamente o foco errado que o senhor está procurando resultado quando Deus não promete esses resultados. Onde é que está na Bíblia que Jesus prometeu isso para a gente? Leia, por exemplo, as bem-aventuranças. Jesus disse, bem-aventurados são quando vocês forem perseguidos, caluniados e disserem todo mal contra vós. Porque fizeram isso com os profetas antes de vocês. Fizeram comigo também, entendeu? Foi feito a mim o mesmo. Então, vocês são bem-aventurados nisso, entendeu? Então a gente precisa ter esse entendimento, porque, como eu falei, o pessoal está abandonando a Bíblia. Antigamente, quando a pessoa estava sendo uma luta e sendo perseguido e tal, e estava fiel ao Senhor, o povo dizia, eu vou me alegrar por estar sofrendo por Jesus. Hoje é uma tristeza, porque se prega o evangelho que todo mundo tem que ser rico, entendeu? Todo mundo tem que ganhar muito dinheiro, tem que viver bem, tem que trocar os dentes, né? Agora todo mundo trocando os dentes, entendeu? Aí você não consegue nem comprar aquela chapinha que vinha na pipoca, que é a chapinha de vampiro. Você comprava uma pipoquinha e vinha com uma chapinha de vampiro de plástico. Você não consegue nenhuma daquela. Aí fica triste, gente. Mas tá errada a visão, entendeu? Tá errada a visão. Eu, há muitos anos atrás, quando eu era novo convertido, que eu ia evangelizar, naquela época eu já percebia, missionário, que ninguém se atraía pelo evangelismo. Eu já percebia, ninguém ia. A primeira igreja que eu congreguei, tinha tudo culto de jovem lotado, passeio do jovem lotado, luau do jovem lotado. No evangelismo que eu criei, porque nem tinha evangelismo na igreja, não foi ninguém. Foram 4 pessoas comigo. E eu percebi que eles não conheciam a Bíblia, eles não sabiam nem falar. Eu digo, fulano vai dar uma palavra, eles não tinham o que dizer. Então naquela época lá, imagine hoje. Então hoje, para você atrair pessoas na igreja, tudo que fizer tem que criar um nome. Fire Light, botar um nome em inglês de preferência, né, entendeu? Para criar uma coisa, aí cria uma camisa, aí faz um vídeo, cria uma camisa, aí põe um líder, o segundo líder, o terceiro líder, o quarto líder, o subdirigente, aí você cria essas coisas todas aí, faz o comercial para atrair as pessoas, é como um produto está sendo vendido, você diz, eu preciso participar daquilo. Mas se você fizer a luz da Bíblia, vamos evangelizar na racionalidade, o povo não quer ir, entendeu? Então, pastor, fique tranquilo, fique em paz com relação ao seu chamado, continue fazendo a obra, entendeu? Continue fazendo a obra. Vá pregar nos outros cantos, entendeu? Vá pregar na sua rua, faça culto na sua casa, na casa dos irmãos, fique feliz com isso, entendeu? Pelo contrário, não é para o senhor ficar pensando, ai meu Deus, eu não tenho chamado, vou entregar a obra. Não, pelo contrário, pensa assim, todo mundo se rendeu ao diabo, eu tô aqui. Tem muitos pastores igual o senhor, muitos missionários, que não negociam a palavra. São um tipo de pessoas que dizem assim, eu fico sozinho, mas não deixo pregar a palavra. Já me perguntaram, pastor, e se todo mundo for embora? O que é que o senhor faz? Eu fiz eu? O que é que eu faço? Vocês nunca leram João 6? Quando Jesus começou a pregar a palavra? E os discípulos do Senhor disseram, Senhor, a tua palavra está muito dura. Entendeu? Tá todo mundo indo embora. E Jesus olhou para Pedro e disse, tu não quer ir embora não também? E levar esses 11 aí contigo? Vai embora e leva os 11. Aí Pedro disse, não, Senhor. Para onde é que a gente vai? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aí eu peguei e disse, para quem iremos? Eu peguei e falei, eu falaria a mesma coisa. E já saiu, pessoal, teve sair quase todo mundo da igreja. E você acha que eu fiquei assim, ai meu Deus, como eu vou pagar o aluguel? O que é que vai acontecer agora? O ministério acabou. Eu fico tranquilo. Eu saio, eu vou lanchar, eu vou pro monte orar. Eu continuo vendo minha vida. Vou pro monte. Chegava lá no monte sozinho. Aí tem igreja lá que vai de ônibus, de Kombi no monte. E eu chegava sozinho lá no monte. Igual o profeta Elias, com uma capa, com um cinto de couro. E o pessoal dizia, venha pra cá que o senhor é profeta. Deus já revelava alguém lá. Eu começava a pregar no meio do povo. Pronto. Entendeu? Prego na rua pra bêbado. Eu não preciso de um púlpito pra pregar, gente. Não preciso de uma rádio. Eu prego em qualquer lugar que eu chegar. Eu prego dentro de um banco. Eu prego no meio da rua. Entendeu? Uma vez eu tava ali no centro, eu não sei o que eu fui resolver ali no centro. Eu não lembro. Aí eu cheguei numa praça ali, perto do Varador, da Integração, era o antigo Correio, que fazia um culto lá, sabe? Aí tem uma pastorazinha, uma irmã, uma missionária, acho que o nome dela é Gorete, se eu não me engano.
E ela tava lá pregando, e tinha lá, né, os moradores de rua, homossexuais, lésbicas e pessoas de rua, enfim, usuários de droga. E eu cheguei lá e comecei a pregar no banco sentado para uma jovem que estava envolvida com crack. Preguei para ela, preguei para o outro. Aí começou a juntar gente para ouvir, comecei a pregar lá. E o culto estava lá rolando. Aí depois chegou um varão lá do culto e disse: o senhor quer dar uma palavra aqui? Eu fiz agora. Peguei o microfone e comecei a gritar naquela praça ali e pregar lá. Entendeu? Então a gente prega em qualquer canto, gente. Entendeu? Eu não preciso de Instagram, de rádio. A gente precisa só amadurecer. Quando a gente amadurece, a gente entende que essas baboseiras aí de Instagram, lotado de gente, de salão, tudo é besteira. Tiveram pessoas que me ouviram aqui na rádio e disseram: eu vou congregar na igreja do pastor Josué, deve ser gigante, com 800 mil membros. Aí vai pra lá e vê esse meu jeito assim, simples de pregar a palavra e não quer, gosta do que eu prego, mas não quer andar comigo. Por quê? Porque eu sou simples. Eu não me importo com rede social, eu não me importo se vou ganhar like, eu não me importo se vai ser popular, eu vou lá, prego, saio, enfim. Então, pessoal, é isso que você que é líder, você que está à frente de evangelismo, de conjunto, enfim, o que você tiver à frente da igreja que foi espiritual, entenda uma coisa, a maioria não vai gostar, o mundo é assim. Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer o seguinte: na porta estreita entra muita gente, ele fez: poucos são os que vão acertar com a porta estreita, mas largo e espaçoso é o caminho que conduzirá e conduz muitos à perdição. Então a gente já entende que o evangelho é minoria, gente. As pessoas vão querer o que é espiritual, é minoria. Você não vê Israel? Quando Israel se desviava, Israel sempre viveu desviado, e até hoje está desviado, era a minoria que permanecia firme com o Senhor. Você observa que o povo de Israel é levado para a Babilônia, missionário, e quando a pessoa é posto na Babilônia, a gente só vai ouvir relato de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que vocês conhecem como Mesaque, Sedaque e Abednego. Só eles. A estátua está lá, toca, todos os israelitas se prostram e eles ficam em pé. Entendeu? Então, é minoria. Então, a gente tem que ficar tranquilo com relação a isso. Então, pastor, fica tranquilo com relação à tua chamada, né? O meu conselho é: avalie o que é resultado, entendeu? Para mim, acho que o senhor botou o óculos ao contrário, entendeu? Não tem o binóculo. É o binóculo, né? A gente põe um binóculo e consegue ver aquela coisa que está longe perto. Mas se você virar o binóculo ao contrário, vai fazer o efeito contrário, você vai ver mais longe. Então acho que o senhor botou o binóculo ao contrário, entendeu? O senhor foi, olhou e viu a mulher dizendo: meu amor, você tem 1 minuto? Aí o senhor viu aquilo ali. Aí viu o outro lá: ei, vaso, eu parei o carro para dizer que Deus vai te dar uma bolsa com 50 mil reais. Eu acho que o senhor pegou o binóculo e viu isso aí e encarou isso como resultado. Aquilo não é resultado. Essas pessoas não têm resultado. Essas pessoas prostituíram o evangelho. É só você olhar as pessoas que congregam nesses locais. Nunca se converteram, não sabem o que é a palavra. Entendeu? O senhor tem que pensar o seguinte: tá todo mundo vendendo a palavra, tá todo mundo mudando a palavra e eu continuo pregando a palavra. Então aí é resultado. É muito fácil fazer o que a maioria está fazendo. Difícil é você fazer o que é diferente. Hein? Chegaram para João Batista e disseram: ei, João Batista, já perto do final da vida dele, do ministério dele. Ei, João. Aí João fala: os teus discípulos estão tudo indo embora e seguindo Jesus. Aí ele fez: que eu desapareça, que eu diminua, que eu suma e que ele cresça. Olha a visão de João Batista. Olha a visão dele. Ele diz: não, meus discípulos queridos estão indo embora, os meus seguidores estão indo embora do Instagram, as minhas agendas foram canceladas. E João Batista gritando lá. Ele fez: que eu diminua e que ele cresça. Entendeu? É assim. Quanto mais a gente vai tendo resultados espirituais, mais a gente some e Jesus aparece na vida da gente. É só isso que o Senhor precisa com a missionária. Talvez agora, depois dessa palavra aqui, desse conselho, o Senhor missionário vai sair totalmente diferente, né? Talvez está até avivado agora e vai pregar com mais vontade, entendeu? Mas quando chegar o pessoal na igreja, não fica assim animado. Lá na igreja é assim. A igreja é como árvore, tá? Você observa assim, no inverno, a bichinha cai as folhas, fica toda seca, esturricada, feia. Aí diz: ai meu Deus, a árvore morreu. Ai meu Deus do céu. Aí quando chega a primavera, começa a botar flores, folhas, flores. Aí vem um fruto. Aí ela frutifica: ai meu Deus, está viva. A igreja é do mesmo jeito, é a igreja de verdade, tá? Passa por fases. Tem hora que vai embora um monte de gente, depois chega um monte de gente, assim vai. É como a missionária falou aqui: quando a igreja lá enche de gente, eu começo a orar: Senhor, faz a limpa, faz a limpa, faz a limpa. Por que eu digo faz a limpa? O senhor não gosta que tem muita gente? Não, porque eu entendo que no meio do trigo tem joio também. E nem sempre todos que estão ali querem servir a Deus. Então eu prefiro que Deus faça a limpa, entendeu? É muito melhor pra gente pastorear quando o lugar tá mais limpo, né? Eu não sou aqueles pastores que lotam a igreja de bode e fica feliz porque vê, tipo,
300 cadeiras lotadas, 500, e a caixinha cheia de dinheiro, entendeu? Eu não quero dinheiro da igreja, gente. Eu não quero dinheiro da igreja. Eu quero só pregar o evangelho, que as pessoas sejam salvas. Então, digo para os pastores aqui, para os irmãos, que vocês avaliem isso, entendeu? Isso aqui é a minha experiência que eu estou passando para vocês, o que eu vivo e o que eu vi os homens da Bíblia viver. Eu tive que olhar para Paulo. Eu tive que abrir a Bíblia lá em Coríntios, quando eu ficava chorando. Meu Deus, por que não tem resultado? Eu tive que abrir a Bíblia lá em Coríntios, há 8 anos atrás, e ler Paulo dizendo assim: se nós formos esperar somente nessa vida, somos mais miseráveis dos homens. Paulo vai dizer isso. Aí Paulo vai... O que é que Paulo está apontando? A recompensa do verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, é vindouro. Agora, se você quiser viver uma vida melhor, vá trabalhar. É o que eu faço. Tipo, eu não gosto da escassez. Quem é que gosta de escassez? Quem é que gosta de abrir o armário e não tem nada? Quem é que gosta de ficar, tipo, 1 hora na parada de ônibus e não passa o ônibus, e quando ele passa, ele não para e joga lama em você? Quem é que gosta de andar com um prego na sandália? Quem é que gosta de andar com a blusa que foi doada do irmão, que você pesa 60 e o irmão pesava 120? Né? E ainda vem com a noda no sovaco. Você não quer, tipo, quem é que quer isso? Não quer, né? Entendeu? Isso é escassez, tá faltando as coisas. Então trabalhe. É o que eu digo para as pessoas, trabalhe. Para você ter um carro, para você ter uma vida melhor. Mas não queira fazer isso com o evangelho. Todos os pastores que vivem vida de luxo com o evangelho são picaretas, não são pastores. Entendeu? Então a recompensa que eu espero, eu digo para a missionária, é do céu. Tem gente que vai lá na igreja com a vida arrebentada, endemoniada, a gente ora, expulsa demônio, ensina, vai atrás para arranjar emprego para essa pessoa, para abrir porta, ora, profetiza, a pessoa melhora de vida. Quando ela está com a vida melhor, ela vai embora da igreja, ainda sai falando mal da igreja, do pastor. Então, se eu fosse esperar a recompensa disso, eu já teria me suicidado. A recompensa que eu espero é de Deus. Agora, para a vida aqui terrena, o que é que eu faço? Arregaço minha manga e vou trabalhar para ter uma vida melhor, né? E Deus vai abençoando e a gente vai avançando, tá certo? E a missionariedade tem algo para falar aqui. Pois é, eu ia ler o texto de 1 Coríntios 15, 19, mas já passou na frente aqui o pastor, né? Mas eu acredito que se a gente voltar e lembrar tudo aquilo que Jesus falou, é só a gente começar a ler de novo Mateus, como se a gente tivesse se convertido agora, e a gente vai lembrar daquilo que Jesus falou. Aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Aquele que achar a vida, perder-la-á, mas quem perder por amor de mim, achá-la-á. Então, se a gente lembrar das palavras rápidas de Jesus, aquelas frases bem pequenininhas, mas que são profundas até hoje, a gente começa a encontrar consolo, a gente começa a encontrar alívio e a gente começa a dizer assim, agora que eu vou viver mais ainda esse evangelho, né? Então, eu encerro dizendo o seguinte, continue firme. E aqui a nossa única preocupação seja a seguinte, meu Deus, me mostra o que está errado na minha vida para que eu conserte. Porque embora a gente pregue o evangelho e a gente procure pregar o que é certo, mas várias vezes a gente precisa de corrigir coisas na nossa vida e a nossa preocupação deve ser essa, né? E o resultado é com o céu e vamos entesourar lá no céu, porque lá nem traça, nem ladrão, nada chega até ali, mas o tesouro está bem guardado. E esse é o bom tesouro e a boa semente. Amém? Amém. A missionária hoje está rápida, né? O pessoal está aqui reclamando aqui no WhatsApp, quer que ela fale mais, faz tempo que ela não vem. E ela hoje está rápida. Ela disse que hoje veio só para receber aqui. E me deixou aqui sozinho. Mas só para a gente fechar aqui o quadro Socorro Vem do Alto, que eu achei muito bom hoje. Eu achei muito bom porque, assim, respondeu não só o pastor e a esposa dele, respondeu a muitos líderes aqui, né? Deixa eu só fechar com isso aqui. Quando a gente é crente, a gente precisa desenvolver uma coisa na vida da gente. À luz da Bíblia, da caminhada, é o caráter da gente. Quando a gente não tem caráter desenvolvido, a gente vai fazer muita coisa errada na obra. Por exemplo, deixa eu te falar. Pastor, o que é caráter? Caráter é a característica de uma matéria. Então, por exemplo, você é uma matéria aí, né? Então você tem uma característica. Deixa eu citar o caso de José para você entender melhor. Por exemplo, José era o filho preferido de Jacó, o caçulinha preferido lá e tal, né? Na verdade era o caçula, Encosta era o caçula, né? E ele era o filho preferido e tal, e o pai bajulava, e ele era um meninão assim, que gostava de fazer inveja aos irmãos, de dedurar os irmãos, né? Ele era bem assim e tal. E Deus tinha um propósito com aquele rapaz. Só que para atingir aquele status de governador da maior nação da época, ele precisava desenvolver o caráter dele. E onde foi que Deus desenvolveu o caráter de José?
na casa de Potifar, na cisterna, na caravana dos ismaelitas como escravo, na casa de Potifar como empregado, na cadeia, entendeu? Acusado de estupro, essas coisas. Então isso desenvolveu o caráter de José, para José chegar no trono sem soberba, sem infantilidade, sem ódio no coração contra os irmãos, ao ponto de perdoar os irmãos e mandar trazer os pais, e dizer assim, não, isso aqui foi um propósito de Deus. Ele fala dessa forma. Então ele desenvolveu o caráter. Então a gente, quando está na obra, principalmente para ir para frente da obra, a gente precisa ter o caráter desenvolvido, porque senão a gente vai entrar nessa. Você vai estar ali à frente da obra, você sabe que o certo é louvor, oração e palavra, o que passar disso é invenção. Você sabe que o certo é pregar a cruz do Calvário, o evangelho que salva, pregar contra o pecado, entendeu? Pregar a santidade. E aí, como você não tem caráter ainda desenvolvido, você vai ver as pessoas fazendo aquelas coisas ali que dá dinheiro, que dá fama, que traz aplauso. Aí você não tem um caráter desenvolvido. Aí você começa a mudar devagarinho. E você vai mudando e vai retirando o que você sabe que é verdade, atrás de fama, dinheiro e aplauso. Porque você não tem caráter. Mas a pessoa que tem caráter, ela pouco liga com o que as pessoas estão pensando. Muita gente diz, pastor, o pessoal na rádio não gostou daquilo que o senhor falou, aquele irmão não gostou, aquele bloqueou o senhor no WhatsApp, da lista de transmissão, eu não estou nem aí. O meu caráter nessa área, em outras pode ser que Deus vai mudar, e vai mudar, mas nessa área já foi desenvolvido, não estou nem aí. Eu venho, prego o que Deus mandou eu pregar e vou para casa. O resultado fica por conta de Deus. Eu não sou responsável por resultado. Quando o pastor, o ministro, ele fica se responsabilizando pelo resultado, vai acontecer o que muita gente está tendo aí, crise de ansiedade. Tem muito líder dentro da igreja que está com crise de ansiedade e depressão, sabe o que é? Ele fica se responsabilizando pelos resultados. Como o pastor aqui, talvez até pode estar numa crise de ansiedade em algum grau aí, porque ele está se responsabilizando pelos resultados. Não, o resultado não é por conta minha. O resultado vem de Deus. Eu só faço lançar a semente, o outro vem e rega. Entendeu? Então desenvolva o caráter, você que é cristão. Eu não ligo para isso. Eu vejo pastores que têm dado de ser meu pai, tá preocupado com o establishment evangélico, gospel. Aí eles vão e começam a malhar agora, depois de senhor, botar fotinha de camisetinha, de óculos, fazendo dancinha do TikTok, pastores já de idade, tem dado para ser meu pai, fazendo a dancinha com a esposa, e falando assim, gugu, 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 como se você fosse um bebê, os seguidores deles, falando aquilo ali. Por quê? Porque não tem caráter. Entendeu? Se você me observar pregando com 18 anos de idade, eu tenho um vídeo gravado no computador que os irmãos gravaram, a câmera na época era muito ruim, e eu tô com 18 anos de idade pregando. Se você observar, é a mesma coisa que eu prego hoje. Não mudou nada. Só mudou um pouquinho assim, que você fica mais velho e você vai tendo mais experiência e mais prudência. Mas não mudou nada o evangelho. Então, isso aí é o caráter. Porque o caráter tem que ser uma coisa permanente. José, Deus sabia que José não ia cair com a mulher de Potifar. E se botasse mais mulher, José não ia cair. Mas uma pessoa que não tem caráter, ele cai hoje, ele cai amanhã, depois ele cai de novo. Como é que Deus vai confiar numa pessoa dessa pra uma obra? Vive caindo, entendeu? Então a gente tem que ser desenvolvido no caráter. É o que precisa hoje, entendeu? Tem muito pastor que tá fazendo isso aí, vendendo curso, enganando, cobrando, fazendo show. Ele sabe que tá errado. Mas ele não tem caráter, ele se preocupa com a opinião das pessoas. Quem tem rede social e tudo que faz bota lá na rede social, comendo, andando, nadando. As pessoas que fazem isso são pessoas que têm necessidade de saber a opinião dos outros e de ser aprovado por eles. E de ser elogiado, aplaudido. E se o povo não aplaudir, não der like, aquela pessoa entra em crise de ansiedade. Entendeu? Por que eu não tenho rede social? Ninguém precisa saber da minha vida. Ninguém precisa saber o que eu como, aonde eu vou, qual o carro que eu ando, qual a roupa que eu visto. Ninguém precisa saber disso. Entendeu? Então a gente precisa desenvolver o nosso caráter. O que falta para a maioria das pessoas que estão à frente da obra é caráter. Não tem caráter. Por isso que roubam, por isso que enganam, por isso que adulteram. Por isso que escandalizam, porque não tem caráter. Entendeu? É um monte de mulher à frente de obra, de homem, de pessoas descaradas, né? Que seria a pessoa que não tem caráter. Não tem uma característica fixa, ele tem múltiplas faces, que o povo chama de duas caras, só que o povo não é duas caras, é 10 caras, 20. Ele se comporta de acordo com o ambiente, entendeu? Por exemplo, tem gente que está fazendo festa do mundo, de casais, né, de homem com homem, mulher com mulher, por exemplo, e ele faz uma festa e chama um pastor para pregar. A pessoa vai lá pregar lá dentro, porque ela não tem caráter, ela vai lá e prega lá, mas também chama
se chama ela para pregar na igreja mais rígida que existe, ela prega também porque ela não tem caráter. Ela se faz disso daí, entendeu? Porque ela não tem caráter. Ela se importa com o que as pessoas pensam dela. Mas o homem de Deus é como Elias. Tá todo mundo de um lado adorando Baal e ele tá sozinho do outro. Entendeu? O homem de Deus é isso aí. Tá todo mundo lá na estátua de Baal, alguns sabendo que era errado, mas não tem caráter, vai onde tá a maioria. E ali sozinho, roendo a unha, dizendo: Baal tá viajando, gente. Ainda tirando onda com o pessoal lá. E eles oraram a tarde inteira, se chicotearam, Baal não respondeu. Elias se ajoelhou e orou e caiu fogo do céu. E matou aqueles profetas. Então a gente precisa ter caráter. Eu tô com a igreja lá no extremo sul da cidade. Tá lá, acho que mais de 3 anos que aquela congregação tá plantada ali. Lá no extremo sul da cidade. Tá lá. Tô tranquilo lá naquele lugar e não fico pensando: ai meu Deus, eu tenho que ter igreja na principal do Altiplano, nos bancários, no Bessa, com um letreiro acendendo e apagando com a minha foto lá. E eu preciso ter uma rede social, investir em marketing. Eu preciso fazer minha sobrancelha, botar uma maquiagem para eu ficar brilhando mais nos vídeos. Pintar minha unha com um esmalte clarinho, assim, um rosinha clarinho. Entendeu? Aumentar meus cílios para quando eu piscar ficar uma coisa mais... Não, para atrair pessoas. Não me preocupo com isso. Estou lá onde Deus me permitiu estar e me colocou. Estou feliz da vida pregando a palavra. Entendeu? Então é isso. E agora eu estou fazendo até o seguinte. Eu estou dando uma temporada lá para o pessoal se desenvolver. Porque sabe como é que o povo se desenvolve? Quando o líder sai. O povo está acostumado a só ouvir do líder. Aí eu estou dando uma temporada lá, estou botando diácono para pregar, irmão para pregar, todo mundo está tendo oportunidade na igreja e o povo está sozinho, se alimentando. Entendeu? E estou feliz. E estou aqui na rádio pregando para vocês. Então, amados, sejam livres. Saiam dessas amarras de vocês estarem preocupados com isso, de vocês ficarem ansiosos. Ai, meu Deus, tem que atrair gente. Aí você faz um evento na sua igreja e fica aperreado. Ai, meu Deus, será que vai vir pessoas? Ai, será que vai vir 4.432, que é a meta que tem que bater? Aí se não vier, não, só veio 4.431, ai, eu vou morrer. Tipo, não fica preocupado com isso, gente. Não se preocupa não. Sejam livres, pessoal. Tenha só sua consciência tranquila que você está se santificando, buscando e pregando a palavra como ela é. Pronto, fica tranquilo, fica livre, vai ver a tua vida em paz, entendeu? Pastor, pegue sua mulher, vá comer um cachorro quente com ela, vai dar um cheiro no cangote da mulher, entendeu? Leve ela lá, entendeu? Se não tiver dinheiro para comprar um cachorro quente bom, compra um salgado de R$1 para essa mulher aí. Bota salgado de R$1 na barriga dessa mulher que ela vai ficar feliz, entendeu? Mulher adora comer, bota salgado para essa mulher comer. Vai conversar com ela, fique feliz, entendeu? Não fique triste, não fique pensando em largar a igreja. Tudo isso é do diabo. Não vai largar a igreja, não vai largar a chamada. Não entregue seu ministério, não. Entendeu? Tá tendo resultado. O Senhor pode ser desconhecido aqui na terra, mas lá no céu o Senhor é conhecido. Entendeu? Lá no céu o Senhor é conhecido. Elias era uma figura totalmente impopular, andava sozinho. Mas na hora que Elias foi para o céu, ele não esperou a morte. Ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Elias já inaugurou o arrebatamento antes de Jesus vir para a terra. Você tem noção, entendeu? Então fica tranquilo, pastor. Fica tranquilo, missionário. Fica tranquilo, líder de evangelismo. Fica tranquilo, obreiro. Não se preocupa com isso, não. Tem 3 na igreja, prega para os 3 com alegria. Entendeu? Se tem muito na igreja, eu prego com alegria. Se tem pouco, eu prego com alegria. Entendeu? Prega com alegria. Vai fazer a obra. Tá certo? Não se abale por isso. Então vamos recapitular o que eu falei aqui, o que foi ministrado. Primeiro, analise o que é resultado, não à luz do Instagram e dessas pessoas, à luz da Bíblia. Olhe para João Batista, Isaías, Jesus, Paulo, Elias, Micaías. Olhe para os homens de Deus, olhe para Micaías. Aí você analisa. Opa, estou tendo resultado. Primeira coisa que eu falei para vocês. Aí respondi a missionariedade falando assim: de preferência trabalhe, para não ficar dependendo de ministério e de oferta, para que você tenha autonomia, certo? Tudo bem? Falei isso. E falei o que é um chamado, entendeu? Analise o seu chamado de outra maneira. Não abandone o chamado por isso. Não põe o peso do resultado nas suas costas. Não fique dessa maneira. Fique tranquilo. Pronto, vive isso aí. Viva a sua fé. Porque penso eu que em breve a trombeta vai soar e Deus vai levar os seus e serão poucos. Serão poucos. Vocês estão achando que a metade do mundo vai ser arrebatada no arrebatamento? Vai ser tão pouca gente que vocês vão se surpreender. Entendeu? A maioria vai ficar. É o que está na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, não. É o que está na Bíblia. Certo? Então, pessoal, esse aqui foi o quadro Socorro Vem do Alto. Espero ter respondido. Logicamente que eu podia falar mais coisas, né, gente? Só que o tempo aqui na rádio é curto. Queria eu ter um programa aqui diário. Todo dia estar aqui na 100.5 pregando.
entendeu? Mas não tem dinheiro para isso, é caro. Então, oferta que a gente vai colocar mais tempo aqui. O tempo é curto, eu podia falar mais coisas, podia ministrar mais coisas, e com certeza caberia mais coisas aqui, mas eu tentei falar o básico e eu falo só o que Deus me dá na hora, né? Porque, tipo assim, a missionariedade é testemunho, eu não anoto nada. Muitas vezes eu não ouço nem a pergunta que a pessoa mandou, é na hora que eu tô sabendo qual é a pergunta, igual a vocês, entendeu? O pessoal escreve, entendeu? E na hora que eu pego o que Deus me dá, eu entrego, entendeu? Então eu não anoto nada. Lógico que caberia mais coisa aqui. E eu sei que você que tá em casa, que ouviu, você fica pensando, pastor, o senhor poderia ter dito isso também. O senhor poderia ter dito isso. Não, então faça o seguinte, entre no YouTube e escreva lá nos comentários do vídeo. Eu não vou postar esse vídeo, não vai ser postado. Vai baixar a gravação do programa, vai colocar lá no YouTube, no RBT Plus, aí escreva-se no buscador RBT Plus. Aí você vai achar o canal lá, aí tem programa Última Chamada, vai ter a data de hoje. Aí você vai lá e escreve nos comentários. Escreva lá, participe nos comentários, põe a sua opinião lá, é muito importante. Sempre que eu posso, eu leio todos os comentários. Quando eu tenho tempo, edifica muito seu comentário. Comente lá nos vídeos do YouTube, entendeu? Você tá aí, sabe o que é que pode acrescentar aqui a minha fala, e não comenta lá no YouTube. Às vezes é nem inscrito no canal, então vá lá, se inscreva no canal, escreva RBT Plus, vai ter uma logozinha lá azul, com uma gotinha d'água assim, mais. Aí você se inscreve lá e escuta os programas e comente lá, entendeu? Curta, comente, manda para as pessoas, que vai ser bênção, tá bom? Então é isso aí, eu falei aqui o que Deus me colocou aqui, mas tenho certeza que respondeu a muitos hoje, foi a resposta que muita gente estava precisando, a direção que muita gente estava precisando, né? Tanto eu quanto aquele que a missionariedade ela falou aqui também, contribuiu nessa noite, tá bom? Pessoal, no mais, eu vou fazer aqui um intervalo rapidinho, só para tomar uma água aqui, e em sequência eu vou vir aqui com uma palavra para abençoar a vida de vocês, tá certo? Palavra de Deus, do céu, que vai englobar muita coisa aí, e eu tenho certeza que essa palavra vai falar com muita gente, que eu vou trazer aqui, tá? Mas eu vou fazer aqui o intervalo, e antes de fazer o intervalo, mais uma vez aqui, quero fazer um adendo, e agradecer aos ofertantes, agradecer a todos os irmãos que ofertam. É por causa dos irmãos que ofertam que você está ouvindo esse programa, você ouviu essa resposta, você foi abençoado, entendeu? Porque o nosso horário de rádio aqui é comprado, ele tem um custo, e o custo que a gente tem aqui na rádio é alto, e a gente paga com a oferta dos ouvintes. A gente não tem nenhum comercial aqui, a gente não fica mandando abraço para ninguém aqui, é só palavra. E você participa dessa programação aqui, é abençoado, porque pessoas ofertam todos os meses, os ouvintes ofertam, entendeu? Então eu quero agradecer aos ouvintes e pedir que você se torne um ofertante, abençoe. Ah, pastor, mas o meu é tão pouquinho, é R$10, R$20. Gente, manda, não importa. Já imaginou se todo mundo pensar que o dele é pouco e não mandar? Mas já imaginou se todo mundo pensar assim, o meu é pouco, mas vai somar. Então a gente ia comprar a rádio, entendeu? Eu ia dizer, Osmar, fica aí que eu vou mudar essa programação agora, vai ser só o programa de crente. Então abençoe, envie sua oferta, faça um propósito. Deixa eu só dar um testemunho aqui. Eu vou dar um testemunho aqui só para edificar a tua fé. Como é importante você ser ofertante de obras que realmente pregam o evangelho. Teve um irmão aqui que ele já é ofertante faz tempo e ele estava trabalhando de motoboy. Ele era motoboy, o irmão. Tá? Ele era motoboy e fazia entregas. E ele tinha um desejo de ter um negócio para ele, só que ele, enfim, ele achava que não tinha condições. Aí ele começou a ofertar aqui na programação, ofertando um valor bem baixinho. E tal, e aí foi ofertando o valorzinho dele ali e tal, todo mês sendo fiel a Deus e tal, e foi ofertando. Aí ele foi e abriu um deliveryzinho de entregar a marmita, né? E ele aumentou a oferta dele. Ele abriu. Quando foi há um mês, 2 atrás aí, ele me chamou para consagrar o restaurante dele lá no Altiplano. Aí ele foi abrir um restaurante. Ele de motoboy, ofertando aqui, ele abriu um restaurante. Eu não estou falando que todo mundo que oferta aqui vai ficar milionário. Eu não estou falando isso, eu não prego isso para vocês. Mas eu estou dando testemunho de uma pessoa que tem propósito, que honra a Deus. E eu sempre digo para vocês, eu não fico dizendo aqui, dê 10 e ganhe 20. Eu não faço essa picaretagem, não fico enganando ninguém. Mas eu digo o que está escrito na Bíblia. Deus vai dizer lá em 1 Samuel capítulo 2, eu honro os que me honram. Está escrito isso. Entendeu? Então honrar a Deus é em todas as áreas. Santidade, tudo, mas também na área financeira. Então esse varão honrou a Deus. E hoje a oferta dele é muito maior. Hoje ele é dono de um restaurante. Eu fiquei muito feliz com a trajetória dele, que ele traçou. E eu quero que isso aconteça com vocês. Agora, a maioria não atinge nada de Deus, sabe por quê? É igual está lá em Tiago capítulo 1. É inconstante. E a palavra diz em Tiago capítulo 1, olha o que o Espírito Santo vai dizer pelo apóstolo Tiago. Não pense que tal homem vai alcançar alguma coisa de Deus. O homem inconstante de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que é que está dizendo? Que a pessoa que começa e não vai à frente nunca alcança nada.
Vocês estão pensando que esse irmão começou, deu uma oferta, duas, aí já abriu um restaurante? Ele passou anos sendo motoboy, ofertando. Ele passou 1 ou foi 2 anos com seu delivery de quentinha e agora ele tem seu restaurante. Ou seja, ele foi constante. Entendeu? E tem gente que pede muito a Deus e não recebe nada, como diz Tiago também, porque pede para gastar em prazer e deleite, quer ostentar na internet, quer fazer inveja às pessoas. Você não vai receber nada, certo? Mas quem tem propósito de honrar a Deus, Deus som do coração, eu abençoe, igual esse irmão. Fui lá no restaurante dele, consagrei e qualquer dia eu vou passar lá para almoçar, né? Acho que amanhã eu vou lá, sexta-feira, vou passar lá e fazer aquele prato e comer lá. Ficar olhando lá no altiplano, bem tranquilo, comendo lá. Eu acho que eu tenho um crédito lá. Entendeu? Então, seja constante. Tem pessoas que falam que vai ofertar e manda 1 mês, manda 2. Tem um varão aqui de Bahia que ele disse que vai ser dizimista. A minha há mais de 3 anos, 4 anos eu acho. Ele disse que vai ser dizimista. Aí ele vai e começa. Aí manda a metade. Ele manda um terço do dízimo no começo do mês. Aí vai apostar em time de futebol, em negócio, pronto. Aí para de ofertar. E nunca consegue ser fiel a Deus. O que é que ele vai alcançar a Deus? Nada. Ele está vivo, já é misericórdia. Entendeu? Mas Deus tem prazer em honrar quem honra ele. Então honra a Deus na programação. Entendeu? O meu propósito aqui é a gente ficar todos os dias da semana nessa rádio. Chegar para o Osmar e dizer: Osmar, tá aqui a sacola de dinheiro e vai ter programa automático todo dia agora para o povo ver. Meu propósito é esse, mas eu preciso que vocês sejam fiéis. Se vocês que estão ouvindo fossem fiéis iguais os ofertantes, a gente teria mais tempo na rádio. Entendeu? Então é isso. Estou dando testemunho dele aqui. Se a tua fé é essa, se Deus falou contigo, oferta. Entendeu? Tem gente que é fiel. Tem irmãs aqui que são fiéis há muito tempo ao Senhor. E quanto mais sincero você é e mais fiel você é, mais Deus te prospera e te abençoa. É assim comigo, com a missionalidade. A gente começou no pouquinho, em tudo que a gente faz na obra. Quando eu alugo um prédio para abrir uma igreja, eu não fico dizendo: irmãos, me dê um dinheiro que eu vou abrir a igreja. Não, eu pego do meu dinheiro. Se eu tiver uma moto, eu vendo. Se eu tiver um carro, eu vendo. Eu tiro do meu e digo: vou botar ali. E a missionária concorda comigo. E a gente bota. A gente vai lá. Aí Deus vai e abre uma porta maior ainda, num contrato maior ainda. A gente vai recebendo, vai sendo abençoado. E onde a gente vai chegando, Deus vai abrindo porta. Mas pastor, o senhor nunca passa luta? Eu passo várias. Não é porque o senhor oferta que você não passa luta. Eu passo lutas. Só que tem uma coisa: eu venço nas lutas. Às vezes está tudo difícil, mas Deus abre a porta. Então eu quero que aconteça o mesmo com vocês. Agora seja fiel a Deus, meu filho. Porque não tem coisa pior do que você viver uma vida e não ter recurso, estar na escassez. Entendeu? É horrível estar na escassez. Eu já passei muita escassez na minha vida e sei como é isso. Mas quando eu aprendi o princípio de honrar a Deus, Deus tem me honrado. Então eu quero que você seja honrado, como nosso irmão também foi honrado. De motoboy, ele hoje tem um restaurante no Altiplano. Entendeu? Então eu quero que você seja honrado como ele está sendo honrado. Então, pessoal, pastor, eu quero ofertar. Agora eu quero. Mas não pense em ofertar só para ganhar de Deus. Pense em honrar Deus primeiro. Porque Deus não é uma bolsa de valores. Você vai dar e vai receber. Se no teu coração o propósito de honrar Deus, você vai receber. Agora, se no teu coração é só ganhar, e como se Deus fosse um banco que você bota 5 e sai 50, não faça isso, não vai dar certo. Tá certo? Eu não vou fazer como esses pastores fazem aí, mentindo e fazendo culto ao dinheiro, tá bom? O que a gente precisa aqui é de recursos para pagar a rádio. E se você quiser se tornar ofertante e honrar a Deus, Deus vai te honrar de volta. Pastor, como é que eu faço? Eu vou dar um número para você aqui. Fale com a gente no WhatsApp. O WhatsApp do programa é 839-9105-6834. DDD 83. Eu falo isso porque tem gente de outros estados nos ouvindo pelo aplicativo de rádio. Tem gente do Rio de Janeiro que oferta aqui. Tem gente de Brasília. Tem gente até de Portugal que oferta aqui. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. DDD 83 da Paraíba. Quem está fora do Brasil, mais 55. Mais DDD 83, tem o 9 na frente. E o número é 9105-6834. 839-9105-6834. Esse é o WhatsApp do programa. Lembrando que ele é uma chave Pix. Você pode até usar ele para fazer a sua oferta. Se você não usa o Pix, vai acabar todos os métodos de pagamento que eu estou falando para você. Só vai ter Pix daqui para frente. Mas por enquanto que tem a lotérica, aproveite. A gente manda a conta da lotérica, você vai lá e a conta do banco você deposita lá. E você vai estar ofertando, sendo coberto de oração todos os meses, e você honrando a Deus, o que eu posso te garantir que está na Bíblia, Deus vai te honrar de volta, tá bom? Então, eu vou soltar um louvor aqui, você vai ficar com esse louvor aí, e rapidinho eu volto com a palavra para abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal, estamos de volta. Eu coloquei esse cântico aqui, essa música, a pedido aqui de uma irmã, ouvinte da programação, ela gosta muito. E até casou um pouco, né, com a pregação, enfim, com a
algumas coisas que acontecem na vida do cristão. Queridos, eu tenho uma palavra aqui para trazer, e ela se casa muito com o que a gente está vivendo hoje, também com o quadro Socorro Vem do Alto. Eu queria falar sobre ansiedade, né? Sobre ansiedade. Muitas pessoas têm vivido ansiosas ao ponto de parar no hospital, né? Então, eu queria falar sobre isso e queria ler um versículo só, que está lá no Salmo 37, e o versículo 7, que diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Só isso que eu quero ler para vocês. E eu queria, missionária, irmãos, todos que nos escutam aqui, pastores, obreiros, irmãos, você que é ouvinte da palavra de Deus, que ainda não tomou sua decisão, eu queria falar sobre ansiedade. E eu estou convicto de que essa palavra vai englobar não só cristãos ou pessoas que lideram obras, mas vai alcançar todos, porque a gente está vivendo num mundo onde muitas coisas acontecem e a gente toma ciência por meio do celular. Você recebe muitas notícias por dia de assassinato, de crises, de doenças, de pestes, terremotos, vírus, falências, destruição, assalto, roubo, corrupção, escândalos na igreja, pecado, ministérios que racharam, divórcio, adultério, roubo no altar, apostasia. E você toma informação de tudo isso e, invariavelmente, o que acontece com muita gente é trazer uma carga muito pesada de desânimo, tristeza, opressão, um sentimento de que você não sabe o que é que vai acontecer, de para onde o mundo está indo, como se Deus tivesse perdido o controle das coisas e tal, que tudo vai ser uma desgraça, que você não sabe para onde as coisas estão caminhando, e você fica ansioso, ansiosa, e você fica receoso das coisas que vão acontecer amanhã, né? Você fica receoso do que pode acontecer, do que vai acontecer, e começa a gerar a chamada crise de ansiedade. E já atendi algumas pessoas assim, e a pessoa sente calafrio, tremores, vomita, tem desmaio, palpitação no coração, sintomas de infarto, de AVC, dores abdominais, né? E a pessoa vai para o médico e faz todos os exames e não dá nada nela. Não dá absolutamente nada. A pessoa vai lá, tira o sangue, tem nada, todos os exames tem nada. Mas a pessoa está sentindo aquilo. Isso é uma crise severa de ansiedade. E muita gente está com sintomas de doença que não tem doença. É a alma que ela está passando por um estágio de opressão severa, e a alma, aquilo que acontece na alma reflete no corpo, né? Reflete no corpo, e muitas pessoas têm passado por isso, e eu não tinha ciência, não tinha conhecimento, né, disso, e pensava que era doença mesmo, muitas pessoas, e até em mim, né? Até em mim eu pensava assim, não, isso aqui deve ser uma doença, a pessoa está doente com algo, tem que fazer o exame. Mas na realidade, buscando a Deus, orando, examinando alguns casos, vendo algumas pessoas, vendo o que essas pessoas passaram, pude compreender que aquilo ali é uma crise severa de ansiedade. E não tem palavra melhor do que esse salmo, quando o salmista é inspirado pelo Espírito Santo. Ele vai dizer o seguinte, ele vai falar aqui: descansa no Senhor e espera nele. A parte mais difícil para todo ser humano é descansar e esperar. Principalmente em Deus, né? Que você não vê Deus. Eu creio que ninguém aqui nunca viu Deus e nunca ouviu Deus com voz audível, né? E já imaginou você esperar em alguém que você não está vendo? E que muitas vezes parece que Deus está alheio à tua situação. E é muito difícil. Sabe? É como uma pessoa que está se afogando. A pessoa quando está se afogando, eu não sei se isso é verdade, mas já ouvi falar que os salva-vidas vão lá e desmaiam a pessoa para poder arrastar ela, senão ele afoga o salva-vida, se debatendo, puxando, arranhando, e aí vai morrer os dois afogados. Então a alma da gente muitas vezes é como essa pessoa que está se afogando. Ou você está desesperado com suas contas, com as faturas, com os boletos, com o financiamento, com o filho que está nas drogas, com a filha que está se prostituindo, com a filha que está saindo com bandido, com o teu trabalho, com tua filha pequena que você não sabe criar, não sabe educar, ela não te obedece, teu filho não te obedece, aí tendo para psicólogo, dando remédio, teu marido está te traindo, tua esposa não quer mais você, a tua igreja está terrível, é escândalo. Aí você
tá absorvendo tudo aquilo ali e a tua alma fica igual como uma pessoa que está se afogando, começa a se debater, esquecendo que se parar de se debater e descansar, o corpo boia. Assim a ansiedade. E está levando as pessoas às clínicas, aos consultórios, a tomar os remédios, porque o pessoal está vivendo isso. E dentro da igreja, não estou falando para as pessoas que estão fora da igreja, ainda que essa palavra sirva para as pessoas também, mas estou falando para dentro da igreja. E tem um remédio aqui para nós, está aqui um remédio. A Bíblia é viva, ela é espiritual. Descansa no Senhor, espera nele. Porque eu vou falar uma coisa para você, como até falei no quadro Socorro Vem do Alto. Quando você começa a se preocupar com a situação que você não pode resolver, que você é impotente diante dela, você invariavelmente vai ter uma crise de ansiedade. Entendeu? Você está tentando resolver uma coisa que você não pode. Você está ansioso por uma coisa que você não pode. Eu vou dar um exemplo prático que uma irmã falou comigo esses dias. A irmã estava precisando de 15 mil reais. Ela estava precisando. Pastor, eu preciso desse dinheiro, pastor, e tal. Não sei o que o senhor não tem para me prestar e tal. E ela contando a situação dela. Meu Deus, tem que ser para depois de amanhã. E desesperada. E eu estava assim conversando com ela e vendo a veia do pescoço dela assim. Chega, latejava a veia, sabe? E ela ficando vermelha, já é uma senhora hipertensa. E aquilo ali estava dando um pico de pressão nela. Só ela falando na situação e a voz dela começou a cortar. Eu disse, se acalme. Ela, mas como é que eu vou me acalmar diante de uma situação como essa? Eu disse, a senhora precisa se acalmar pelo seguinte. Porque Deus, ele tem o controle da situação na mão dele. E se ele quiser, ele pode fazer esse dinheiro chegar à sua mão. Mas também, se por algum motivo que a gente não conhece, Deus não fazer esse dinheiro chegar, a senhora não pode morrer. Essa conta vai ter que esperar. E se a senhora ficar hoje e amanhã e depois sofrendo por isso, a senhora pode ter um pico de pressão e ter um problema de saúde grave. Descanse no Senhor. Deixa eu orar pela senhora, amém. Aí você ora, ministrei sobre ela. Quando eu terminei de orar, ela, amém, eu estou me sentindo melhor. Com 5 minutos ela fala a mesma coisa. Não consegue descansar no Senhor. E aí eu vou te falar. Quando a fé ela mingua, quando a fé ela vai derretendo, a ansiedade assume o cenário. Entendeu? Os discípulos estavam ansiosos dentro do barco. Vamos afundar, vamos morrer. Ai, ai. Jesus estava dormindo na popa do barco. Jesus descansava no Pai. O Jesus, o filho do carpinteiro, descansava no Pai. Porque ele sabe que o Pai tem o controle de tudo. Aí ele olhou para os discípulos, tudo escuro, a tempestade, ele fez: por que vocês são tímidos, homens de pouca fé? Mar, aquieta-te. Foi bem assim que ele fez: Mar, aquieta-te. Aí o mar parou, aí eles ficaram: quem é esse que até o mar obedece a ele? Sabe o que é que se ensina pra gente? Que esse mar revolta a tua vida. Pode chegar a hora que Deus dá um baixo e diz: Mar, aquieta-te. A missionária e eu, ela viu um casal que estava desesperado dentro da situação e relatando a situação, e a gente, vamos orar e tal, que Deus pode fazer algo de uma hora para outra. Aí quando foi numa manhã, o casal falando que numa manhã, que não esperava nada, Deus moveu a situação para abrir a porta para a mudança. Ou seja, você dorme angustiado e acorda com a porta aberta. Na verdade é melhor dormir tranquilo. Na verdade é melhor dormir em paz. E como está escrito, esperar pelo Senhor, descansar no Senhor e esperar por Ele. Então descansa sua alma. Você que é pastor, você que é presbítero, que é diácono, que é missionário, você que é irmão, você que está ansioso. Tem coisas que a gente não controla. Sabe uma coisa que eu faço para o bem da minha saúde, da minha família? Nós não assistimos jornais na nossa casa. A gente não assiste jornal. Eu não assisto jornal, a missionária não assiste jornal. Porque a mídia, ela vive do escândalo, ela vive da má notícia. Boas notícias não vendem. Então você tem que profetizar, você tem que relatar, e a redação do jornal tem que pegar pontos ruins para falar. Da economia, disso, daquilo, vai tudo se arrebentar, entendeu? Ah, porque Lula vai destruir o país. Deixa Lula lá governar, rapaz. Faz teu papel, ora por ele, entendeu? Entendeu? Aí você que era cristão, que votava Bolsonaro, que Bolsonaro ia salvar o mundo, salvar o hemisfério. Gente, Bolsonaro passou, agora é Lula. Aí você ora pelo presidente do teu país. Entendeu? Tem que dar certo com ele. Agora, se você fica nesse desespero, assim, jornal todo dia, você vai morrer. Eu não assisto jornal. Eu orei por Michel Temer. Na verdade, eu orei quando Dilma estava. Orei por Michel Temer. Orei por Bolsonaro. Agora eu oro por Lula. Aí se vier outro, eu oro pelo outro. Esse é o papel do crente. Entendeu? Você ora pelas pessoas que estão ali.
você ora por paz. Aí quando eu oro pelo meu país, enfim, pela nação, eu entendo o seguinte: Deus é que controla o Brasil. Em última instância, quem controla o Brasil é Deus. E Deus está ouvindo minha oração. Então descanse no Senhor, vá dormir seu sono em paz. Descanse, entendeu? Que Deus tenha a provisão, você está dentro de uma situação que você não sabe para onde é que você vai sair. Só que você está olhando aí, não sabe onde é que você vai sair. Só que Deus está olhando e Ele está vendo múltiplas saídas para a tua situação. Eu e a missionária, nós já vivemos tantas situações, desde o namoro até agora. A gente está há 15 anos juntos, com namoro, casamento, noivado, tudo. Há 15 anos que a gente está junto. E o que eu posso dizer para vocês é que nós vivemos várias situações que a gente diz assim, não tem saída. Só que quando a gente vai olhar assim o histórico da nossa vida, Deus sempre arranjou uma saída. Sempre teve uma saída. E Deus me mandou aqui nessa rádio, nessa noite, para dizer uma coisa: tem uma saída para a tua situação. Sai dessa ansiedade. Dê lugar à fé. Acredite num Deus que Ele fala com a água e a água para, o mar. Acredite num Deus que Ele anda em cima da água, Ele desafia a física. Acredite num Deus que deu uma ordem para um peixe e disse assim: olha, peixe, bota Jonas lá em Nínive. O peixe não tinha nem GPS, gente. O peixe é um animal, eu não sei nem como é que é a cabeça de um peixe. Ele mandou o peixe entregar Jonas lá em Nínive. Ele foi lá e entregou, entendeu? Acredite num Deus que o espírito dele pode entrar no animal e fazer uma burra falar, uma jumenta. Acredite num Deus que Ele fazia cair maná do céu. Acredite num Deus que abriu o mar vermelho. Entendeu? Creia num Deus que estava vendo uma viúva lá em Sarepta e foi lá e enviou uma provisão para ela, que eu acho que até preguei isso aqui semana passada. Então, descansa no Senhor, espera pelo Senhor. A Bíblia vai dizer que aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos. Você não vai ficar confundido nem envergonhado. Agora eu vou dizer uma coisa. Vou falar o que Jesus falou, tá? Isso aqui não é palavra minha, de Jesus. Jesus disse: por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado à sua altura, nem tornar um fio de cabelo branco para preto. Ah, pastor, mas eu posso com a tinta. Não, você pode mudar com a tinta. Você não pode mudar a raiz. Ele vai continuar nascendo branco. Você não pode mudar. E você não pode acrescentar um côvado à tua altura. E Jesus falou assim: são coisas tão simples, mas você não pode fazer nada. Sabe o que ele está dizendo? Não fique ansioso por coisas que você não pode fazer. Chegou a irmã, meu Deus, pastor, e vai acontecer isso na igreja e aquilo, durante aquela época das gripes, né, e tal. E ela: olha, pastor, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, meu Deus, o que vai acontecer? Eu fiz: olha, irmã, eu não vou ficar nervoso, não vou ficar perturbado, porque são coisas que eu não controlo. Eu não posso curar o Brasil inteiro, não posso fazer nada. Mas o que é que vai acontecer? Eu fiz: o que é que vai acontecer? Eu não sei nem o que é que vai acontecer comigo daqui a um dia, a um minuto, a um segundo para frente. Como é que eu vou saber o que é que vai acontecer no futuro? E fiquei tranquilo lá naquelas épocas, fazendo culto, indo orar, e vivi minha vida tranquilo. Teve gente que eu acho que naquela época padeceu de ansiedade. Entendeu? Padeceu não foi nem a doença, foi de ansiedade. E ela acreditou que ela estava enferma por causa da ansiedade dela. Entendeu? Então você precisa descansar no Senhor. Ou essa palavra aqui que está na Bíblia, ou ela é mentira ou ela é verdade. Só tem duas opções aqui. Não tem o meu termo. Mais ou menos, eu acredito mais ou menos. Não. Ou ela é verdade para a sua vida, ou ela é mentira. Se você crê que ela é verdade, então eu te digo, descansa no Senhor e espera nele. Tem momentos na vida que é isso aí que você tem que fazer. Vai fazer o quê? Você vai assaltar um banco? Você está precisando de dinheiro? Você vai soltar uma bomba lá no banco agora? Vai roubar? Você vai morrer trocando tiro com a polícia. Talvez você nem chegue a trocar tiro com a polícia. Você acende a bomba e ela explode na sua mão, que você não sabe roubar. Entendeu? Aí tá a mãe que tem um filho que tá nas drogas agora, e ele tá aí, ele não te escuta, ele te desobedece. Você fica acordado na madrugada, desesperada, ansiosa. Vou falar uma coisa: a senhora não pode lá tirar ele da boca de fumo. Ora a Deus, vai dormir. Mas pastor, o senhor não sabe que é o coração de mãe. Eu não sei porque eu não sou mulher, mas eu tenho um coração de pai. E tem coisas que a gente não controla. Quantas vezes na minha vida eu estive ansioso, desesperado, vendo a hora adoecer, padecer de um mal, tentando mudar coisas na igreja, na vida das pessoas, no mundo, tentando mudar o mundo. Às vezes a gente não consegue mudar nem a gente mesmo. Então a gente tem que esperar pelo Senhor, a gente tem que confiar nele. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. E eu acredito que nessa hora aqui Davi, ele pensou o seguinte: Davi fez: não tem como eu mudar isso mesmo. Saul não vai parar de me perseguir. Entendeu? Eu não posso mudar agora.
E Davi passa 14 anos sendo perseguido por Saul. 14 anos que ele é perseguido, 14 anos que Saul oprime ele. E quando ele nem esperava mais por nada, é quando ele estava já desenganado, que ele queria lutar ao lado dos filisteus, Deus foi e mudou a situação de Davi. E assim como Deus criou algo que mudou a situação de Davi, Ele pode mudar a tua situação. Entendeu? Várias vezes eu estou aqui com a missionária, ela não pode me deixar mentir aqui. A gente já teve situações que a gente dizia, não tem mais jeito. Isso na igreja, isso no casamento, na vida financeira, Deus mudou. Porque tem coisas que nós não podemos fazer nada. E toda vez que você fica nervoso, ansioso, preocupado e tentando mover uma coisa que você não tem força para fazer, você vai ficar dessa forma. Entendeu? Imagina eu agora tentando mudar o estado da Paraíba. Eu vou mudar, não vai ter mais apostasia na Paraíba. Todos os crentes serão espirituais, esse é o meu objetivo. Vou morrer de ansiedade. Porque eu não posso controlar isso. Aí tem crentes que ficam assistindo vídeos, quem será o anticristo, quem são os iluminados e tal. Aí fica assistindo aquilo preocupado. Aqueles vídeos só geram ansiedade, gente. Você não pode controlar nada disso. Vamos destruir aquela cidade para que o anticristo não venha para lá, porque a profecia diz que ele vai vir de lá. Gente, pelo amor de Deus, o que tem que acontecer vai acontecer. E estas coisas estão no controle do Senhor, porque está escrito, e assim como está escrito, Jesus falou que céus e terra vão passar, mas a sua palavra não passa. Não vai cair por terra nada o que Deus falou. Então, queridos, o que você precisa hoje é descansar no Senhor. Abandona essa ansiedade. Abandona esse sentimento maligno que não deixa você dormir. Abandona esse sentimento que faz a tua respiração cortar. Que você fica sentindo formigamento no braço, fica sentindo mal, que está te dando pânico, que você fica com medo do que vai acontecer. Não sai de casa. Está à base de remédio. Abandone isso. E eu tenho atendido muitas pessoas, muitas irmãs, até senhoras, irmãos, que têm vivido isso e desconhecem, não sabem a raiz do problema, mas é só ansiedade, entendeu? E achando que está com problema de saúde, sabe? Estava vendo uma irmã que ela queria vender um apartamento, né? Para poder se mudar, e ela ansiosa com aquilo. Eu fiz, olha, a senhora já fez sua parte, a senhora botou o anúncio na internet. Então a senhora não pode fazer nada para que ele seja vendido além de anunciar. A parte de trazer alguém para aqui é Deus. Tem coisas que só Deus pode mover. Sabe? E a pessoa começa a adoecer, a padecer, começa a deixar de ir para o culto, começa a deixar de orar. Quando consegue chegar no culto, não consegue orar, não consegue louvar, não consegue prestar atenção na palavra, porque está em extremo ansiosa. Então abandone esse sentimento. Sabe? Muitas pessoas que têm ido para hospitais, irmãos e irmãs, que tem ido ali, não é por nenhum problema de saúde, ela está achando que ela tem. Quando chega lá, faz exame, não dá nada, é só ansiedade, é só ânsia. E isso vai virando como se fosse tipo um mecanismo automático no corpo, que a pessoa passa a ficar ansiosa por qualquer coisa. Se alguém falar assim, olha, 3 horas da tarde eu passo na tua casa aqui pra gente ir ali, e fala isso de 11 horas da manhã, então das 11 às 3 ela vai ficar ansiosa ou ansioso para aquilo ali, e começa a ficar ansioso, e aquilo toma a pessoa. E aquilo começa a governar a pessoa. E você começa a ser governado, conduzido por isso. Isso fica automático. E você passa a ser uma pessoa extrema ansiosa. Isso vai atrapalhar o teu casamento. Isso vai atrapalhar o teu processo de criação dos teus filhos. Isso vai te atrapalhar no trabalho, no teu negócio, na tua empresa. Isso vai te atrapalhar principalmente no desenvolvimento da sua salvação, da sua fé, da sua relação com Deus. E aí Davi disse assim, olha, descansa no Senhor e espera nele. E tem momento que a gente precisa descansar. Essa é a parte mais difícil. Eu falo para os irmãos, para as pessoas que me pedem conselho no WhatsApp, da rádio, eu digo, a parte mais difícil é você descansar. Porque a gente tem mania de querer fazer as coisas. Eu posso, eu faço, eu corro atrás, eu me viro. E quando você já foi em todas as portas e não tem mais onde você ir, você vai fazer o que agora? É morrer, explodir de ansiedade? Depois que você já foi em todos os locais que você poderia ir, fazer tudo o que você poderia fazer. Com a teologia coach, né? Que ela é muito fundamentada no seu sucesso pessoal, acordar cedo, se esforçar, conquistar, conseguir, né? Que é o mérito do esforço. Faz muito sucesso isso hoje, né? O autodesenvolvimento pessoal, que você se esforça e você corre atrás, acorda cedo. E as pessoas que estão fazendo tudo isso não alcançam esses resultados. E aí? Que ela não atinge isso. Ela vai fazer o que depois de fazer tudo? Explodir de ansiedade? Eu aconselho que vocês descansem no Senhor. Essa é a parte mais difícil, descansar. Sabe? E Jesus até falou para os discípulos, eu vos dou a paz, não como o mundo dá.
E Paulo vai dizer que essa paz é a paz que excede todo entendimento. Por quê? Qual é a paz do mundo? A paz do mundo é: não tem ladrões, o céu está lindo, azul, o sol brilha, você tem dinheiro, empregados, carros, segurança, e está tudo em paz. Por quê? Porque você tem um controle da situação. E qual é a paz que Jesus disse que dava, que Paulo chama de paz que excede em todo entendimento? É a paz que está tudo ao contrário. O mar está revolto, a tempestade, há guerras, o céu está turvo, está escuro, e você no meio daquilo ali você consegue ter paz. Igual Davi disse no Salmo 3: deito e logo eu pego no sono, porque o Senhor está comigo. Deito e me levanto. E isso estava falando um homem que estava dormindo dentro de uma caverna perseguido. E o homem que vai dizer que a paz que excede todo entendimento foi o homem que disse que eram perseguições, eram lutas, afrontas, necessidades, e Paulo disse: Deus tem essa paz, é a paz que excede todo entendimento. Então você precisa de paz hoje. Tenha paz. Eu vim hoje para trazer essa palavra para você. Não vim pregar hoje para ninguém se converter, para ninguém se arrepender, na doutrina, na correção. Hoje essa palavra. Tenha paz. Sai dessa ansiedade. Tem coisa pior do que você estar ansioso, né? E tem casos que são tão agravados que a pessoa começa a dar espaço a uma lacuna espiritual muito grande, que o diabo se aproveita. E você começa a ver vultos, começa a ouvir vozes, e ele começa a trabalhar, de forma que você agora já não está mais só com um problema na tua alma, no teu corpo físico. Você agora está com um problema espiritual. E o diabo gosta, porque é como se você fosse um fantoche na mão dele. Você está ansiosa, totalmente em desequilíbrio. E Pedro vai dizer o seguinte, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando quem possa devorar. E é o que ele diz: sede sóbrios. Para você estar sóbrio para quê? Para vigiar. Mas se você está ansioso, você não está sóbrio. A ansiedade extrema, ela tira a sobriedade. Então, se você não tem sobriedade, você não pode ser vigilante contra o teu adversário. Isso para ele é ótimo. Então, pega esse salmo aqui, acredita nele, acredita nessa palavra. Está aqui um remédio hoje que Deus trouxe para a tua alma. Você não estava pedindo a Deus uma resposta? Você não estava pedindo para Deus falar com você? Aí você esperava o quê? Que Deus ia falar com você o seguinte: eu chego aqui e dizer: olha, Deus está abrindo a porta, o dinheiro vai cair na tua casa. Olha, o povo quer ouvir isso. Por que os falsos profetas fazem sucesso? Porque a gente tem pessoas ansiosas por várias situações: namoro, casamento, dinheiro, finanças, saúde. E o falso profeta vem dizer que Deus está dando justamente aquilo que ela está ansiosa. E o profeta de Deus vem dizer o seguinte: descansa no Senhor, espera nele, porque ele vai fazer a coisa certa, no momento certo. E eu vou te falar algo: tem provas que Deus está permitindo a gente passar, e situações para a gente passar, porque Deus quer tratar com a gente. Deus podia tirar José da cadeia em uma semana. Por que Deus permitiu José ficar tanto tempo preso? Por mais ansioso que José estivesse naquela cadeia, pensando: hoje eu saio, não ia adiantar. Já tinha um dia certo para Deus tirar ele. Entendeu? Por mais ansioso que Davi tivesse com a perseguição de Saul, já tinha um dia certo para Saul morrer. E eu vou te falar uma coisa: já tem um dia certo para Deus te tirar dessa situação. Já tem um dia certo para a porta se abrir. Já tem um dia certo para teu casamento ser restaurado. Já tem um dia certo para acontecer coisas na tua vida. Porque se você colocar a carga toda no teu ombro e achar que é você que vai mudar tudo que está à tua volta, nessa teologia coach, do sucesso, do esforço pessoal, você vai morrer de ansiedade. Você vai terminar se suicidando. Você precisa descansar no Senhor e saber que tem um Deus maior do que a gente, que Ele está fazendo o universo, que Ele fez o universo, e que Ele está fazendo o planeta que você está em pé agora, Ele está voando no espaço. Olha só, escuta o que eu vou te falar. Tem um Deus que é o Deus da Bíblia, que a gente tá falando, que eu estou falando sobre Ele e mandando você descansar nele, que agora mesmo o planeta, o lugar que você está flutuando no espaço. E o que é que você está fazendo para esse planeta flutuar? Qual esforço você faz? É um escuro, o espaço é um escuro, cheio de astros, e o lugar que você mora é uma bola que tem água, que não cai água em nenhum lado, e ela está flutuando. Você faz o que para ela flutuar? Nada. E outra, ela está girando em volta do Sol, ela está fazendo um movimento de translação e de rotação. E você não faz nada por isso. Você não está fazendo nada. Deixa eu te falar uma coisa. Teu coração está batendo agora. Bota a mão no peito. Ele está batendo. O que é que você está fazendo para o teu coração bater? Nada. Ele bate sozinho. O teu cérebro agora está promovendo um monte de coisa. Involuntária. Mecânico. O que é que você está fazendo para isso? O teu rim está filtrando o teu sangue. Você está mandando ele filtrar alguma coisa? O teu pulmão está respirando. Você está mandando o teu pulmão respirar. Você não faz nada. Deus faz tudo.
Descansa nele. É como a minha filha, a pequenininha, fala assim: pai, você compra isso, você compra isso. Ela manda eu comprar tudo que ela vê. Lógico que eu não compro tudo, meu filho. Eu não acostumo meus filhos dessa forma. Mas aquele que eu vejo que é legal, eu vou lá e compro. Aí ela fala: pai, você vai comprar isso? Vou. Aí ela volta depois de 2 minutos e: pai, mas você vai comprar mesmo em que dia? Aí eu falo pra ela: não, eu vou comprar. Mas é hoje? Ou é hoje de amanhã? Ela fala. Aí eu digo: não, eu vou comprar. E ela fica ali. Por quê? Ela acha que eu esqueci. Ela acha que eu não vou comprar. Mas, gente, como pai, a gente esquece um filho. Como mãe de verdade, pai e mãe de verdade, esquece um filho. A gente esquece do filho da gente. A gente esquece de dar comida pro filho. A gente esquece de comprar aquele lanche que o filho pediu. A gente esquece de cuidar do filho. Não. Agora eu vou te falar, imagina Deus. Você não tá alheio aí. Você não é uma folha voando. Entendeu? Deus cuida da gente. Deus cuida do Brasil. Deus cuida do Brasil. Deus cuida de nós. Deus cuida das nações. Deus cuida do universo, gente. Deus é mistério. De uma hora para outra, Deus pode mudar a tua situação. Então, descansa no Senhor, espera nele. É difícil para você hoje parar tudo que você está fazendo. Eu me lembro uma vez que eu vivia, só para a gente fechar agora, para a gente fechar essa palavra, eu vivia super ativo na obra. Eu era novo. Aí eu vivia super ativo. Aquele fôlego. E eu achava que se eu trabalhasse mais assim, Deus ia me amar mais. O que trabalha mais, que se sacrifica, que morre, Deus ama mais ele. Eu pensava assim, eu trabalhando na obra, e aquela agonia, e sofrendo. Aí tinha um irmão que eu sempre conversava muito com ele, a gente se aconselhava um ao outro. E eu falando pra ele que eu tava na correria e tal, e contando todas as lutas, afrontas e tal, aquela coisa da obra. E eu quase morrendo de ansiedade, contando aquela situação pra ele, porque ia ter isso, ia ter o evangelismo, não sei o que lá e tal. Aí ele falou assim pra mim, ele fez: olha, Vaso, ele me chamava de Vaso, vou te falar uma coisa. Descansa no Senhor. Espera Deus fazer. Eu fiz: você acha que se eu for esperar Deus vai cair alguma coisa do céu? Deus quer que a gente se esforce. A Bíblia diz: se esforça e não sei o que. Eu peguei um monte de versículo ali e tal, para justificar aquela minha correria, justificar aquilo. Aí ele disse assim: se você não tirar um tempo para descansar, as situações que você está vivendo, elas vão te fazer parar, que você não vai aguentar. Foi o que aconteceu comigo, eu adoeci. Eu fiquei 7 dias no hospital, internado. Fiquei lá longe da minha esposa, longe das minhas filhinhas, que na época era bem pequenininha, né? Não foi tão no começo do ministério. Já tinha uma certa experiência, mas era muito ansioso. Aí fiquei lá. A missionária só podia me visitar tipo uma vez por dia, e era 1 hora só. Eu não tinha nada para fazer ali dentro. Era só uma televisão lá ligada. E horrível, só notícia de jornal, desligava. E aí eu pedi um tablet. Aí a missionária levou um tablet para mim. E eu instalei um jogo lá. E fiquei 7 dias jogando esse jogo lá. E li a Bíblia. E evangelizava para algumas pessoas ali no corredor. Mas eu não passava o dia inteiro evangelizando, porque você não pode ficar andando dentro do hospital. Aí eu ficava lá na minha sala, no meu lugar lá internado, com o tablet jogando um jogo de um passarinho, que ele fica dentro de uma baleadeira. Você atira o passarinho para destruir os prédios, né? Eu fiquei lá, aquilo, direto. E até hoje eu lembro desse jogo. E eu fiquei lá 7 dias. E todo dia eu já sabia o que ia acontecer. A enfermeira vinha de manhã, trazia um remédio, tinha um café e tal. Todo aquele negócio, repetido todos os dias. E aquele estava me dando agonia. E eu queria tirar o soro do braço e ir para casa a pé. E teve uma hora que eu lembrei da palavra daquele varão, dizendo assim: se você não parar, se você não descansar, as situações da vida vão te fazer. E eu parei. Foi quando eu entendi que nem a minha saúde, o meu corpo, não está no meu controle de fazer algo. E eu estava dependendo ali de uma bolsinha de soro e de um remédio. E fiquei ali, parado. E tudo que eu queria era estar perto da minha esposa, perto das minhas filhas. E quando eu tinha tempo para estar, eu não estava. Eu estava enfiado dentro da igreja direto. Direto, todos os dias dentro da igreja. Todos os dias tentando mudar as pessoas, mudar tudo e tal. E eu queria estar perto da minha esposa. E aí veio na minha mente: você tinha tempo direto, você nunca ficava com ela. Sabe? E aí eu comecei a aprender, gente. Estou aprendendo, e todos os dias estou aprendendo mais. Eu quero passar isso para vocês. Não morra de ansiedade. Tenha paz hoje. Descanse no Senhor, espere nele. Porque Deus, Ele sabe o dia e a hora para mudar a tua situação. E Ele já tem a saída para essa causa. Tá certo? Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês aqui nessa noite. E espero que ela alcance o objetivo dela. Que você abra mesmo a sua alma para receber ela. Reganhe sua alma e receba essa palavra. Porque você vai ser curado. Você vai observar que muitas coisas vão começar a dar certo agora.
Porque eu falo que todas as vezes que eu, a missionária, a gente fica ansioso por algo, deu errado. E quando a gente descansa, entrega na mão do Senhor. Quando eu falo descansa, não é você ser um preguiçoso da vida. Não me confunda alguém que é preguiçoso. Pegar essa palavra agora e dizer, tá vendo que não tem que fazer nada? Não é isso. A gente faz nossa parte, por exemplo, eu faço a minha parte, a missionária, e a gente lança na mão do Senhor e a gente deixa o resultado por conta dele. Antes não, a gente fazia a nossa parte, entregava na mão do Senhor e a gente ficava tentando fazer alguma coisinha, mover para gerar um resultado diferente. E não gerava resultado de nada. No final, havia uma frustração, uma angústia, sabe? Então, descansa no Senhor que Deus tem o controle e Ele há de te levar na direção certa, tá bom? Então essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês. Você que chegou depois, que diz, puxa, que bênção, eu gostei dessa palavra. Quem sou, onde estou? Isso aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5, toda quinta-feira, a partir das 22 horas, a gente está aqui na 100.5 há mais de 4 anos. Já faz 5 anos já agora, no final do ano, que a gente está aqui na 100.5, tá certo? Fazendo essa programação abençoada. Ela é mantida no ar com a oferta dos ouvintes. Você pode se tornar um ofertante para ajudar a manter o programa no ar. E você tá triste dizendo assim, eu já cheguei no fim, como é que eu faço para ouvir? Não tem, só semana que vem. Não, calma. Você vai no YouTube e escreve RBT Plus. Se inscreva nesse canal, porque todas as pregações que tem aqui na rádio, a gente grava e põe lá no YouTube, né? E eu tô até devendo a vocês uma pregação que é da semana passada, que eu não botei, porque a gravação ficou péssima, tá? Mas aí eu vou botar, mesmo assim, o pessoal tá pedindo, porque teve um quadro Socorro Vem do Alto bem forte lá e o pessoal queria ouvir. Então eu vou botar lá. Você entra lá no RBT Plus, aí tem assim, programa Última Chamada, aí tem a data, aí você escuta o quadro Socorro Vem do Alto, que a gente tem aqui, escuta o quadro Os Profetas de Última Hora, que é a palavra, entendeu? Você participa lá. Aí se inscreva, comente lá, deixa o like nos vídeos, comente lá, põe sua opinião lá, é muito importante lá, vai gerar engajamento, vai chegar para outras pessoas, tá certo? Então faça isso aí. Pastor, mas eu quero me tornar ofertante para ajudar também a manter o programa no ar. Eu fui abençoado e agora eu quero abençoar. Como é que eu faço? Fale com a gente no WhatsApp, que é o 839-9105-6834. 839-9105-6834. Esse é o WhatsApp do programa, tá? Aí você fala com a gente no WhatsApp e também você pode usar até esse número aí como chave Pix, porque ele é uma chave Pix. Mas tem muitas senhoras que ouvem o programa e não sabem usar o Pix. Então elas gostam de fazer oferta na lotérica. Aí fala com a gente que a gente vai te mandar uma conta aí que você vai poder fazer a sua oferta na lotérica, tá certo? E tem gente que faz no banco também. A gente manda uma conta no banco, você vai lá. E tem gente que usa o Pix e oferta no Pix. Então você vai poder estar abençoando a obra e a gente vai continuar aqui pagando nosso horário de rádio e se mantendo no ar, tá bom? Então, e você que é ofertante, que ainda não ofertou, não deixe de ofertar, tá? Não deixe de ofertar, sua oferta é muito importante. E você que fica falando todos os anos que vai mandar uma oferta para aqui, leve a termo o que você está falando. Tenha a palavra diante de Deus, honre a Deus naquilo que você está falando, tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Quero agradecer a vocês que ficaram conosco até agora. E eu vou partindo aqui com a missionária. E semana que vem, se assim Deus permitir, nós estaremos de volta aqui, tá certo? Então, fala com a gente no WhatsApp aí para fazer parte da lista de transmissão, envia a tua oferta e se inscreve lá no canal do YouTube. E quinta-feira que vem, se assim Deus permitir, estaremos aqui de volta, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, fui!